Dentro de um enorme salão de palácio lustres pendem do teto enquanto a luz brilha suavemente pelas paredes de mármore. Caminhando lentamente em direção à sala do trono, uma jovem mulher se move com graça enquanto seus sapatos batem contra o chão. Mostrando seu longo cabelo loiro, a garota vestindo um vestido azul entra na área principal para encontrar o governante poderoso. Inclinando a cabeça, Marion de Amari cumprimenta o rei porque ela deve mostrar respeito nesta reunião formal. Parada longe do trono, a jovem espera por uma resposta enquanto o rei olha para ela de cima. Movendo sua mão, o velho monarca começa a apresentar a pessoa parada bem ao lado dele no momento. Ouvindo o nome de Vitor Mort, a garota arregala os olhos pois reconhece aquele título famoso imediatamente. Aparecendo diante dela está o grão-duque do Império, que parece muito alto e imponente em seu uniforme escuro. Conhecido como a morte ambulante, este homem tem olhos dourados e um rosto sério que assusta qualquer um que olhe para ele. Mesmo nas terras geladas do norte do continente, todos conhecem as histórias sobre este guerreiro lendário. Sentados perto do fogo, os soldados cansados compartilham sua comida enquanto falam sobre os muitos monstros que lutaram. Fofocando sobre o espadachim implacável, os homens dizem que ele não deixa ninguém vivo quando entra em um campo de batalha. As pessoas falam dele com medo e respeito porque seu poder é algo que ninguém jamais pode ignorar. Encarar o grão-duque pessoalmente parece um sonho para Marion, já que ela só ouviu rumores sobre ele antes. Olhando para seu rosto atraente, a garota pensa que este homem perigoso é muito mais bonito do que ela esperava. Dentro do palácio, uma nobre é apresentada como a cavaleira principal enquanto a garota parece bastante surpresa com o título repentino. Olhando atentamente para ela, o homem atraente pergunta se ela sabe lutar e a loira diz que sabe o suficiente para se manter segura. Quando ele pergunta por sua identidade, a garota simplesmente se apresenta como a Marion enquanto olha diretamente para o nobre misterioso. Caminhando para frente com passos pesados, o homem alto diz que seu nome é Vitor Mort e menciona que tem um acordo especial para ela. Ouvindo essas palavras, a jovem fica ali completamente paralisada porque ela não esperava que ele dissesse algo tão importante. Descrevendo-o como a própria morte, o narrador diz que o homem se aproximou dela com uma proposta que parecia uma piada total. Mantendo-se erguido, o comandante pede sua mão em casamento e promete torná-la a melhor invasora de todo o império. Sob o luar brilhante, a garota se senta sozinha enquanto pensa sobre os eventos loucos que acabaram de mudar toda a sua vida. Sentindo-se um pouco perdida, a cavaleira se pergunta se está cometendo um erro ao aceitar esse plano estranho tão rapidamente. Movendo-se pela floresta escura, as carruagens levam o casal após uma cerimônia de casamento super rápida com um velho bispo. Sem nenhum familiar ou amigo por perto, os dois trocam votos em uma sala silenciosa enquanto o padre lê o livro sagrado. Dizendo para ela deixar suas coisas para trás, o novo marido diz que eles pegarão tudo depois, já que estão com pressa. Parecendo cansada, a garota percebe que não restou nada além de seu próprio corpo enquanto segue este homem rumo ao desconhecido. Saindo antes mesmo do sol nascer, a garota percebe que eles estão viajando em carruagens separadas, o que parece muito estranho. Sentada sozinha, a dama finalmente se pergunta por que aceitou uma proposta tão maluca sem nem tentar dizer não. Olhando para longe, ela ainda pensa em tudo o que acabou de acontecer enquanto tenta processar a situação. A enorme quantidade de dinheiro que ele ofereceu tão casualmente a surpreendeu porque a soma era realmente transformadora. Este ouro é suficiente para alimentar todo o seu povo faminto por muitos anos e é por isso que ela aceita a proposta. Todo o medo que ela tinha desapareceu porque a recompensa vale o risco de sua vida no final. O perigo não é novidade para ela, já que ela luta pela sobrevivência desde o dia em que nasceu. Um atendente mostra a ela um quarto modesto e pede desculpas por não ter nada melhor para ela ficar. Ele menciona que o duque dormirá em uma área separada para que ela possa relaxar sem preocupações durante a noite. A garota permanece em silêncio enquanto os funcionários dizem para chamá-lo se ela precisar de qualquer ajuda durante sua estadia. Viajando na carruagem, ela percebe que os cavaleiros são educados, mas eles nunca a olham nos olhos. Embora ela tente ser corajosa, o mistério do destino deles a faz se sentir muito nervosa. Aproximar-se da mansão gigante só faz sua ansiedade crescer enquanto o sol brilha sobre as torres altas. Ela está completamente chocada ao ver uma casa tão bonita e se pergunta se as pessoas realmente vivem em tanto luxo. Os servos dão as boas-vindas ao novo casal enquanto eles finalmente entram no palácio enorme juntos.
Olhando para seu novo marido, ela percebe que ele parece extremamente cansado apesar da curta viagem que acabaram de fazer. O homem de repente pede para ela segui-lo enquanto eles avançam mais para dentro do prédio misterioso. Olhando para suas roupas bagunçadas, a garota se sente muito pequena em um lugar tão rico, já que parece totalmente fora de lugar ali. Caminhando atrás do homem alto, ela pensa que esta mansão luxuosa não combina em nada com alguém como ela, mas continua seguindo em frente. Chegando a um enorme quarto, o comandante explica que ambos terão que compartilhar este mesmo espaço de agora em diante. Olhando ao redor da área, ela percebe muitas armas e escudos pendurados nas paredes como um verdadeiro museu de guerra. Ver a armadura pesada parada no canto faz todo o lugar parecer uma fortaleza perigosa para um guerreiro. Enquanto segue, a loirinha percebe que este é definitivamente o lar de um cavaleiro e ela se sente ainda mais nervosa. Virando-se com um rosto sério, o homem de cabelos escuros diz que há apenas uma tarefa específica que ela precisa completar. Olhando diretamente nos olhos dela, o líder exige que ela fique bem ao lado dele enquanto ele está descansando. Adicionando uma condição estranha, o soldado diz que ela deve permanecer totalmente acordada durante todo o tempo em que ele estiver dormindo. Chocada com o pedido estranho, a pobre garota se pergunta se ela realmente tem que ficar acordada a noite toda apenas para vigiá-lo. Pegando uma lâmina brilhante da parede, o homem diz a ela para ficar de olho nele enquanto ele fecha os olhos. Entregando a arma pesada, o guerreiro dá a ela a responsabilidade de ser sua guarda pessoal durante a noite. Mostrando uma expressão muito fria, o mestre parece estar escondendo um segredo sombrio com o qual não consegue lidar sozinho. Dizendo algo maluco, o homem permite que ela o ataque se as coisas ficarem muito difíceis, porque ele não ficará zangado com isso. Cancelando todos os jantares luxuosos, o duque ordena que os servos tranquem todas as portas para que ele possa finalmente descansar um pouco. Mantendo-se erguido, o nobre diz à garota para tirar a vida dele se as coisas ficarem muito difíceis, já que ele não ficará zangado com isso. Virando-se para a equipe, o mestre ordena que as portas da mansão sejam trancadas e cancela o banquete porque ele precisa descansar agora. Dentro do quarto escuro, a cavaleira se senta ao lado da cama segurando uma espada enquanto o Lorde se prepara para o sono. Deitado com os olhos fechados, o homem atraente parece em paz, mas uma tensão estranha preenche o ar silencioso ao redor deles. Olhando para sua companheira, o líder diz que ela entenderá tudo no momento em que ele finalmente cair em um sono profundo. Preocupada com a segurança dele, a dama o avisa para manter os olhos abertos se ele realmente quiser acordar quando o sol nascer. Agarrando a arma, a jovem mulher se pergunta por que ele disse a ela para usar a lâmina se algo desse errado durante a noite. Relembrando rumores assustadores, os plebeus sussurram que o duque pode ser um dragão ou até mesmo um vampiro sedento depois de anoitecer. Encarando as sombras, a garota se sente nervosa porque os segredos deste homem misterioso estão começando a assombrá-la. Exalando um suspiro suave, ela tenta manter o foco apesar do silêncio do quarto se tornar mais pesado a cada minuto. Enquanto a vela solitária tremeluz na parede, a luz desaparece lentamente à medida que a noite fica mais profunda e perigosa. Lutando contra sua exaustão, a garota cansada começa a cochilar enquanto sua cabeça cai para frente por um segundo rápido. Acordando de repente, a donzela olha para a cama para ver se o nobre adormecido se transformou em algo assustador. Vendo a figura se mover, a garota de cabelos brancos percebe que o homem não está mais descansando pacificamente como antes. Notando seus olhos brilhantes, a dama sussurra seu título com medo enquanto a verdadeira natureza do mestre finalmente se revela. A garota de cabelos prateados fica em choque enquanto segura sua arma porque vê que o grão-duque está agindo de forma muito estranha. O Duque Morte se afasta com sua espada e parece estar em outro mundo enquanto ignora tudo ao seu redor. Olhando para a lâmina, a jovem percebe que deve fazer algo antes que as coisas piorem ainda mais do que já estão. Focando em seu rosto, vemos que seus olhos estão brilhando com uma estranha luz amarela, o que indica que ele não é mais ele mesmo. Parado ali com um olhar vago, o homem segura sua espada firmemente e se prepara para atacar sem dizer uma única palavra. De repente, o guerreiro se move tão rápido que a garota mal consegue reagir e seus olhos se arregalam ao perceber o perigo. Ele golpeia com sua lâmina com força extrema enquanto ela grita para ele parar e tenta o seu melhor para bloquear o ataque iminente. Metal atinge metal com um som alto e faíscas voam para todos os lados enquanto as duas armas colidem no meio do quarto escuro. Encarando-se durante o confronto, a garota percebe que o lutador tem uma expressão totalmente vazia em seu rosto frio.
Observando seus olhos nublados, ela se pergunta se o Lorde está se movendo dormindo ou se está sob algum tipo de transe mágico. Esquivando-se de um poderoso golpe horizontal, a dama cai no chão, mas sabe que ele ainda é assustadoramente forte mesmo assim. Pulando para trás, ela entende que o cara não está voltando assim, então decide continuar bloqueando para sobreviver à luta. Cerrando os dentes, a protagonista percebe que não pode aguentar por muito mais tempo e deve encontrar uma maneira de acabar com essa loucura logo. Movendo-se rapidamente pelo quarto, a garota de cabelos prateados encontra uma abertura e corre em direção a ele para desferir um golpe decisivo. Usando o punho de sua espada, ela atinge o pescoço dele para nocauteá-lo para que ele possa finalmente descansar e parar com esse sonambulismo perigoso. Segurando uma grande espada, a garota fica sobre o rapaz caído enquanto ele jaz imóvel no chão frio. Suando e tremendo, ela parece completamente aterrorizada pela violência repentina que acabou de acontecer. Agarrando a arma com ambas as mãos, a dama de cabelos prateados respira pesadamente enquanto encara sua vítima. Olhando para o jovem inconsciente, ela começa a se arrepender de suas ações, já que usou força demais. Pensamentos de pânico enchem sua mente porque ela teme que o rapaz possa estar gravemente ferido ou até pior. Baixando a cabeça, a dama sente um profundo sentimento de culpa enquanto espera por qualquer sinal de vida dele. Presa por seu próprio medo, ela se senta em um canto porque está com medo demais até para verificar se ele está respirando. Observando de longe, a garota se pergunta que tipo de monstro estranho esta pessoa realmente é. Apoiando o queixo na mão, a garota de cabelos prateados se pergunta o que acontecerá com ela depois dessa bagunça. De repente, o jovem abre seus olhos dourados enquanto ainda está deitado no chão no meio do quarto. Empurrando-se para cima lentamente, o garoto começa a se mover enquanto a dama o observa com um olhar muito cuidadoso. Mostrando uma expressão séria, o rapaz olha em volta enquanto tenta entender onde ele está agora mesmo. Segurando a espada embainhada, a garota permanece no chão enquanto mantém distância do homem que acorda. Olhando atentamente, o garoto mostra seus olhos amarelos penetrantes que fazem a atmosfera parecer muito pesada e tensa. Escondendo-se atrás de sua arma, a garota finalmente pergunta se o Lorde está acordado enquanto espera por sua reação. Sentado no chão, o homem de cabelos escuros percebe que ela ainda está respirando, então ele diz que ela sobreviveu. Olhando de volta com seus olhos pálidos, a dama pergunta se ele estava na verdade torcendo pela morte dela. Desviando o olhar, o rapaz afirma que está apenas chocado com a situação porque não esperava por este resultado. O silêncio preenche o quarto grande enquanto os dois personagens ficam parados ali sem dizer nem mais uma única palavra um ao outro. Abaixando-se, a garota de cabelos brancos pega uma espada luxuosa e a segura firme enquanto o homem a observa de perto. Seus olhos amarelos brilhantes brilham levemente enquanto ele observa cada movimento dela com uma expressão muito misteriosa e profunda. Dizendo a ela que ela já sofreu o suficiente, o homem se vira para sair do quarto para que ela possa finalmente descansar um pouco. Segurando a arma, a garota parece bastante confusa e preocupada com tudo o que acabou de acontecer naquele momento. Depois que o visitante sai, as pesadas portas de madeira do aposento se fecham e trancam todos os outros fora da área. Sentindo-se completamente exausta, a dama desaba na grande cama roxa porque seu corpo não aguenta mais nenhum estresse. Uma luz brilhante brilha através da janela e as cortinas permanecem abertas enquanto um novo dia começa fora do palácio. Abrindo os olhos lentamente, a princesa olha para o teto e tenta se lembrar do que aconteceu na noite anterior. Sentando-se na cama luxuosa, ela percebe que o sol está alto e se pergunta exatamente quantas horas ela ficou inconsciente. Aparentemente, a garota teve um sono muito longo e profundo porque ela parece muito melhor depois de descansar por tanto tempo. Entrando no quarto, uma jovem empregada faz uma reverência e diz à dama que finalmente é hora de ela acordar. Sentada na cama, a garota diz à empregada que quer se lavar primeiro e depois ter uma boa refeição. A serva explica que o mestre deixou ordens rígidas para ter uma mesa cheia pronta no momento em que ela acordasse. Encarando o banquete, ela pergunta se está tudo bem mesmo comer tudo porque parece uma decoração. Pouco depois, a dama de cabelos prateados termina cada mordida e deixa os pratos completamente vazios sobre a mesa. Sentindo-se um pouco preocupada, ela se pergunta se comeu demais, já que as damas nobres na capital costumam comer muito pouco. Uma mulher mais velha chamada Somona se apresenta como a governanta enquanto promete focar no conforto dela. Olhando com curiosidade, a protagonista escuta enquanto a funcionária diz a ela para pedir qualquer coisa que possa precisar.
Com um rosto sério, a jovem decide perguntar sobre o grão-duque e o que acontece durante o sono dele. A líder dos servos se mantém firme diante dela enquanto reforça que está ali para ajudar com qualquer pedido. Mostrando uma expressão gentil, a dama é encorajada mais uma vez a falar se houver qualquer coisa em sua mente. Determinada a obter respostas, ela repete sua pergunta sobre a condição misteriosa do mestre da casa. Chocada com o pedido, a velha funcionária suspira e pede desculpas por presumir que a dama já sabia a verdade. Olhando para o lado, Somona explica que a situação é muito séria e não é algo sobre o qual possam falar facilmente. Entendendo a gravidade, a garota menciona que está apenas aliviada por ninguém ter se ferido de fato durante a noite. A empregada explica que Sua Alteza passou por uma longa guerra onde testemunhou muitas coisas terríveis e tristes. Histórias dizem que o jovem lutou em muitas emboscadas e foi a única pessoa que saiu viva. Uma mulher mais velha explica que o duque tem sido assombrado por sonhos ruins desde seu tempo no campo de batalha. O sonambulismo tornou-se um grande problema porque ele começava a brandir sua espada enquanto ainda estava inconsciente. Visitando cada médico famoso, o soldado ficou acordado por dias e acabou amarrando seus próprios membros para descansar. Olhando para a hóspede, a serva diz que o homem a trouxe para este lugar depois de sofrer por vários meses. A governanta admite que eles estavam errados em assumir que ela só tinha uma maneira secreta de evitar que o mestre acordasse. Com um rosto sério, a dama de preto parece estar se arrependendo de seus pensamentos anteriores sobre a garota. A bela nobre escuta silenciosamente enquanto descobre sobre o trauma profundo causado pela guerra longa e brutal. Sem uma arma por perto ou um espaço amplo e aberto, o líder é completamente incapaz de encontrar qualquer paz ou sono. Virando a cabeça, a mulher de cabelos prateados processa tudo o que acabou de ouvir sobre o homem perturbado. Ela diz ao grupo que quer descansar e pede que levem os itens embora enquanto ela permanece na cama. Antes de sair do quarto, a cuidadora para e pergunta se pode ser audaciosa o suficiente para buscar uma resposta. A funcionária se pergunta como a garota conseguiu fazer o duque voltar a dormir depois que ele acordou de repente. Parecendo um pouco nervosa, a protagonista pensa sobre o que realmente aconteceu durante aquele momento caótico na noite passada. Todos ficam chocados quando a donzela revela que simplesmente lutou com o mestre e o nocauteou para encerrar o conflito. Observando o homem tremer no chão, ela percebe quantas pessoas estão na verdade presas neste ciclo de dor constante. Encarando seu rosto apavorado, a garota sente uma tristeza profunda, já que ela entende o medo deles melhor do que qualquer outra pessoa. Enquanto passa pelos soldados feridos, ela se lembra da dura realidade e admite que conhece essa dor muito bem. Olhando para o duque de cabelos escuros, ela acha estranho sentir pena de um homem que é famosamente conhecido como o Duque da Morte. Apesar da situação assustadora, a garota loira permanece pensativa e percebe que não pode simplesmente ignorar seus sentimentos. Sugerindo que ele deveria tê-la avisado, ela ouve dizer que esperava que ela fugisse depois de saber a verdade. Já que não há outro lugar para ir, ela pergunta a ele para onde ele acha que ela fugiria de qualquer forma neste mundo solitário. Admitindo que foi um trabalho difícil, ele nota que subjugá-lo sem se ferir foi um feito de força muito impressionante. Preocupada com a cabeça dele, ela pergunta se ele está bem, mas ele apenas diz a ela para focar apenas em sua própria sobrevivência de agora em diante. Mencionando os rumores sobre as habilidades dela, o homem diz que é uma sorte que a esgrima dela seja na verdade bastante formidável. Sentindo sua piedade sumir por causa de suas palavras frias, ela se pergunta se ele está exausto demais para se importar com qualquer outra pessoa. Dizendo a ela para dormir assim que terminar seu trabalho, ele menciona que nunca acorda 2 vezes durante uma única noite. Observando-o dormir pacificamente, a garota loira permanece quieta enquanto o quarto continua escuro e silencioso ao redor dos dois. Vestindo uma camisa branca simples, ela se prepara para a próxima parte de sua jornada enquanto permanece focada na tarefa. Mantendo-se firme com uma espada na mão, ela parece pronta para enfrentar qualquer desafio que surge em seu caminho neste lugar perigoso. Primeiro vemos a garota prendendo seu longo cabelo enquanto se prepara para uma noite longa e cansativa. Sentada perto da cama, ela observa o homem de cabelos escuros descansar enquanto segura sua espada pesada com firmeza. De repente, a guerreira golpeia com sua arma com toda a força porque ela precisa pará-lo agora mesmo. Movendo-se rapidamente, o rapaz tenta evitar o ataque, mas a garota é muito mais rápida e permanece na ofensiva. Com um olhar penetrante em seus olhos, ela foca em cada movimento para garantir que seu plano realmente funcione.
A luta continua no meio do quarto enquanto ambos exibem suas impressionantes habilidades de combate. Caindo na cama, o homem finalmente para de se mover, já que a garota loira usou cada gota de sua força. Olhando para ele, ela se preocupa que bater tanto na cabeça dele possa causar algum dano permanente no futuro. Exausta da luta, a jovem respira fundo enquanto a tensão pesada deixa seu corpo. Enquanto verifica, ela ouve um pequeno gemido, mas se lembra de sua promessa sobre não acordar novamente. Agora que ele está finalmente dormindo, o homem parece bastante pacífico apesar da bagunça caótica que acabaram de fazer. Deitando-se no chão ao lado dele, ela pensa que estar perto impedirá que ele a ataque mais tarde. Olhando para o nada, ela se pergunta quanto tempo mais esta situação maluca vai durar. Encolhendo-se com sua lâmina, ela se pergunta se a única maneira de acabar com este ciclo é perdendo sua vida para ele. No momento em que ela começa a cochilar, uma voz suave chama a palavra esposa e faz seus olhos se abrirem bem. O homem paira sobre a garota loira e a chama de sua esposa enquanto ela olha de volta para ele em choque total. Olhando de perto para ela, o rapaz bonito pergunta se ela realmente passou a noite inteira dormindo naquela posição estranha. Isso deixa a donzela furiosa porque ela acha que é tudo culpa dele, embora ele pareça totalmente confuso agora. Um olhar de perto mostra a linha do maxilar definida deste nobre misterioso que parece calmo demais para uma situação tão tensa. De repente sua expressão suaviza em um leve sorriso enquanto ele continua a observar a jovem dama na cama. Ela só consegue suspirar de surpresa enquanto segura firmemente a grande espada que mantinha ao seu lado para proteção. Recuando um pouco, ele menciona que pelo menos ela conseguiu descansar um pouco durante este sofrimento muito louco. Depois que ela confirma, ele sugere que eles deveriam ir tomar café da manhã juntos e diz que chamará as empregadas. Surpresa com sua mudança repentina de atitude, a guerreira o observa de perto enquanto ainda segura sua arma. Sem dizer mais nenhuma palavra, o príncipe alto se vira e começa a se afastar para deixar o quarto grande. Ela solta a lâmina pesada no chão enquanto a tensão finalmente começa a deixar seu corpo por um momento. Levantando-se, a mulher loira o segue pelo corredor enquanto pensa em tudo o que aconteceu. Eles param na frente de uma pintura enorme de um velho que pertence à lendária e antiga Casa Morte. Olhando para a galeria, a garota percebe que agora faz parte de uma família tão antiga quanto o próprio Império. Estes retratos antigos mostram quanta riqueza e poder esta linhagem manteve por muitas centenas de anos. De pé nos grandes salões, a garota se lembra de sua família pobre que teve que queimar papel apenas para sobreviver ao frio congelante do inverno. Caminhando ao lado do mordomo, ela decide parar de ter inveja porque parece errado estando cercada pelos rostos dos mortos. Flutuando no centro da sala está uma espada lendária usada pela família para proteger o império desde o início dos tempos. Encarando a parede, ela percebe que cada retrato se parece quase exatamente com a próxima pessoa na linha ao longo da história. Pensando no mestre atual, ela percebe que ele tem um apelido assustador, mas possui um rosto que é bonito demais. Voltando à realidade, a dama sorri enquanto o velho pergunta se eles devem continuar o passeio pelo palácio enorme. Explorando a sala brilhante e sofisticada, ela diz que sim enquanto segue para as profundezas do edifício luxuoso. Movendo-se pelo corredor, o mordomo lidera o caminho enquanto explica a história por trás das decorações caras nas paredes. Entrando em uma nova área, eles veem um salão elegante cheio de cadeiras azuis e um tabuleiro de xadrez bem no meio da sala. Chegando na próxima parada, o servo mostra a ela o arsenal onde muitas lâminas afiadas e poções estranhas são guardadas em prateleiras. Vendo todo o equipamento legal, a garota fica super animada e junta as mãos enquanto seus olhos brilham de alegria. Virando-se para o homem chamado de Derek, ela pergunta nervosamente se realmente está tudo bem ela tocar nas armas em exibição. Pegando uma espada pesada, ela descobre que a maioria desses itens era parte de uma coleção iniciada pelo avô do Duque. Oferecendo um presente surpreendente, o mordomo diz a ela que pode escolher qualquer arma que chame sua atenção para guardar para si mesma. Sentindo-se confusa, ela pergunta se ele tem certeza disso enquanto o velho explica que o chefe deu essa ordem hoje cedo. Segurando a arma, ela se pergunta por que o homem deu a ela um privilégio tão grande depois de conhecê-la por apenas alguns dias. Tocando cuidadosamente a bainha, a garota lembra a si mesma de permanecer humilde porque um cavaleiro deve sempre mostrar contenção. O mordomo nota o interesse dela pelo arsenal e diz que ela parece preferir lâminas afiadas a joias ou vestidos elegantes.
Parecendo surpresa, a dama escuta enquanto o homem menciona como as empregadas estão falando sobre suas ótimas habilidades com a espada. Sorrindo, o velho diz a ela para não ser tão modesta, já que a maioria dos cavaleiros não consegue durar nem 2 rounds contra o duque. Pensando consigo mesma, a mulher percebe que aqueles soldados só treinam com o mestre enquanto ele ainda está agindo com sanidade. Quando eles começam a caminhar, o mordomo sugere ir em direção aos jardins, mas a garota para de repente no caminho. Virando-se, o homem pergunta o que há de errado e ela explica que um cheiro delicioso acabou de chamar sua atenção. Uma fartura de frutas frescas e pães quentes aparece, parecendo muito melhor do que qualquer tesouro caro no mundo. Sentada à mesa enorme, a garota loira é instruída a falar sempre que precisar de qualquer outra coisa para sua refeição. Parecendo bastante elegante, a dama permanece em silêncio enquanto processa tudo o que acontece ao seu redor nesta nova vida. Estendendo a mão, a protagonista pega um pedaço de pão que parece macio e muito saboroso para comer agora. Encarando a comida, a garota pensa que um pão quente vale mais do que todas as joias e sedas do reino. Sentada sozinha na sala grande, ela se sente feliz por comer refeições quentes, mas um sentimento estranho de tristeza começa a surgir. De repente, o belo duque aparece e pergunta se ela já terminou o jantar enquanto olha diretamente para ela. Encarando seu mestre, a garota explica que terminou seu trabalho agora mesmo, então o homem diz que isso é uma verdadeira pena. Parecendo decepcionado, o senhor menciona que queria comer junto e essa notícia deixa a mulher loira sem palavras. Uma confusão total atinge a jovem garota porque ela nunca esperou um convite tão estranho de alguém como ele. Tentando consertar a situação, o mestre pergunta se pode esperar por ela na próxima vez e ela concorda com o pedido dele. Com um pequeno sorriso, o homem diz que voltará cedo amanhã e então deixa a garota sozinha com seus pensamentos. Olhando para o nada, a dama parece completamente chocada porque não consegue acreditar no que acabou de acontecer entre eles. Pensando que bateu na cabeça dele com muita força, a garota entra em pânico e pergunta a uma empregada onde fica a biblioteca neste lugar enorme. Mais tarde naquela noite, a mulher está lendo no sofá quando o senhor aparece e pergunta se ela está gostando do livro. Nervosa por ser pega, ela explica que pegou alguns volumes de sua coleção pessoal para estudar um pouco. Inclinando-se mais perto, o mestre diz que ela não precisa pedir porque tudo nesta casa pertence a ela agora. Notando os tópicos médicos, ele pergunta o que ela está estudando e ela rapidamente esconde o livro enquanto diz a ele para descansar. Mudando de assunto, o homem pergunta se ela gosta da casa e ela responde que o lugar é verdadeiramente incrível. Comparando as casas, o duque menciona que seu castelo no norte é ainda mais bonito apesar do frio. Segurando os livros, a dama loira lembra que um longo inverno é exatamente como o lugar onde ela costumava morar antes. Observando-a de perto, o homem de cabelos escuros promete levá-la àquelas terras nevadas quando for o momento certo. O homem de cabelos escuros olha para ela com um olhar gentil enquanto diz que este lugar é seu novo lar de agora em diante. Ouvir aquelas palavras faz a garota congelar porque ela não esperava que ele fosse tão acolhedor agora. Ela parece completamente atordoada e sua mente começa a acelerar para descobrir o que deve fazer em seguida nesta situação. Olhando para ele deitado ali, a dama decide que bater na cabeça dele é uma má ideia porque ele está agindo de forma gentil demais. De repente, a atmosfera muda e ela agarra o cobertor com muita força enquanto se prepara para um novo plano. A garota sobe na cama e implora para o cara simplesmente ir dormir para que sua luta possa finalmente acabar. Suas mãos agarram o tecido com força enquanto a tensão na sala aumenta ainda mais durante este confronto estranho. Encarando com olhos intensos, a dama loira foca toda sua energia no alvo bem na frente de seu rosto. Com um movimento rápido, ela avança enquanto tenta assumir o controle do homem que está descansando no colchão. O jovem parece bastante incomodado com o ataque repentino e o suor começa a escorrer pelo seu rosto devido à pressão. Um som alto ecoa pelo quarto quando ela finalmente consegue acertar um golpe certeiro no belo rapaz. Agora a protagonista senta no chão sentindo-se uma idiota total porque ela quase o sufocou por engano. Descansando um pouco, a garota guerreira começa a pensar na situação enquanto olha para a pessoa dormindo pacificamente. Ela percebe que o estilo de combate e os movimentos dele estão se tornando mais fáceis de entender depois de observá-lo por tanto tempo. Comparando as noites, ela sente que derrubá-lo está finalmente ficando mais fácil já que agora estão no segundo dia. Caminhando pelo belo jardim, a dama loira ouve um servo chamando seu nome enquanto explora a área.
Aproximando-se dela com um sorriso, a empregada menciona que alguns lanches frescos acabaram de sair do forno quente para ela. Olhando para a mesa cheia de guloseimas, a mulher mais velha a encoraja a experimentar cada biscoito e doce. Encarando o banquete enorme, a jovem garota se sente um pouco perdida porque tudo parece tão delicioso e perfeito. Notando um pequeno pano com padrões fofos de frutas, ela descobre que os outros servos trabalharam duro para fazê-la feliz. Sugerindo um gesto gentil, a empregada diz que um simples obrigado faria os trabalhadores se sentirem incrivelmente orgulhosos. Sentindo-se um pouco confusa, a dama se pergunta se realmente merece todo esse tratamento especial de todos ao seu redor. Corrigindo-a rapidamente, o servo explica que a mansão inteira na verdade se sente com muita sorte de tê-la lá. Relembrando o passado sombrio, a mulher menciona que o mestre pode finalmente descansar bem agora que ela chegou em casa. Olhando para os servos ocupados lá fora, a dama percebe que a atmosfera sombria da casa desapareceu totalmente. Sorrindo intensamente, a empregada afirma que a vida neste lugar só vai melhorar e brilhar mais a partir deste momento. Ouvindo aquelas palavras gentis, a protagonista para pensar no homem que possui esta propriedade enorme e luxuosa. Sentado do outro lado da mesa, um belo homem se desculpa por perder as refeições anteriores juntos devido à sua vida ocupada. Explicando sua ausência, o cara menciona sua enorme pilha de trabalho e ela diz a ele para não se preocupar com o cronograma. Terminando o silêncio constrangedor, ambos concordam em finalmente desfrutar de sua comida enquanto o homem agradece a ela por estar lá. Segurando uma taça de vinho, a garota sente um calor reconfortante se espalhando por seu corpo. Olhando ao redor, ela vê os servos trazendo comida farta enquanto mostram sorrisos genuínos. Durante uma refeição lenta e pacífica, os dois passam o tempo compartilhando pequenas histórias sobre o dia deles. Observando-o de perto, a dama começa a perceber que ele mudou muito desde o primeiro encontro deles. Embora tudo pareça bem, o homem ainda carrega um mistério sombrio e pesado dentro de sua mente. Treinando duro com sua espada, ele mostra o corpo de um verdadeiro guerreiro, mas seu espírito parece completamente perdido. Caindo no chão, o lutador parece estar sendo esmagado pelo peso de memórias demais. Vendo-o assim, ela acha impossível acreditar que ele pudesse algum dia ser uma pessoa feliz ou alegre. Relembrando suas próprias batalhas, ela só manteve sua sanidade porque lutou contra monstros em vez de pessoas. Cobrindo-o com um cobertor, ela reflete sobre como é aterrorizante quando os humanos começam a matar uns aos outros. Mais tarde naquela noite, a protagonista permanece em silêncio enquanto foca toda sua atenção na leitura de um livro grosso. Entrando na sala, o senhor nota o hobby dela e ela explica que não há mais nada para fazer enquanto ele está fora. Oferecendo qualquer coisa que ela queira, o homem diz que ela pode usar toda a mansão ou pedir ajuda ao mordomo. Indo ainda mais longe, ele sugere construir uma parte totalmente nova da casa se ela não estiver feliz com a atual. Agarrando seu livro com força, a jovem mulher simplesmente diz que não tem necessidade de nenhuma daquelas coisas caras. Dizendo à garota para refletir sobre isso, o homem a observa enquanto ela responde educadamente ao seu mestre. Deitado na cama, o belo nobre encara o horizonte com uma expressão muito calma. Notando que ele ainda está acordado, a jovem dama pergunta se o homem pretende dormir logo. Seus olhos dourados brilham sob a luz fraca enquanto ele permanece em silêncio por um breve momento. Quebrando o silêncio, o senhor pergunta se a garota lhe concederá uma pequena permissão. Olhando diretamente para ela, o homem se pergunta se pode finalmente saber o nome real dela. Sorrindo suavemente, o nobre pergunta se está tudo bem em tratá-la de forma mais pessoal de agora em diante. Pensando consigo mesma, a garota acha estranho que ele trate um simples nome como um tesouro sagrado. O homem diz que ela pode chamá-lo do que quiser e revela que seu próprio nome é Amarion. Ouvindo o nome dele, a garota decide que chamá-lo de Marion seria uma boa escolha. Falando suavemente, a jovem mulher experimenta o novo nome enquanto olha para seu companheiro. Surpresa com sua própria voz, a garota se sente um pouco tímida depois de dizer aquele nome em voz alta. Observando a reação dela, o nobre parece satisfeito em ouvir seu nome sendo sussurrado assim. Virando o rosto, a dama tenta esconder seu rosto corado do olhar intenso dele. Insistindo no assunto, o homem diz que ela também deve chamá-lo pelo nome dele de agora em diante. Vitor diz à garota que ela deveria chamá-lo pelo nome já que ele já a chama pelo dela. Olhando para ela com uma expressão gentil, o homem espera por sua resposta enquanto ela permanece em silêncio. A jovem finalmente sussurra o nome Vitor, o que faz o duque sorrir de alegria.
Corando muito após dizer isso, a loira desvia o olhar tentando esconder seu rosto vermelho. Velas iluminam o quarto escuro enquanto a atmosfera se torna silenciosa e muito pacífica. Deitando-se, o Duque diz que finalmente pode dormir bem e pede para ela vigiá-lo. Segurando uma espada pesada, a protetora ouve desejar a ela uma boa noite enquanto ele fecha os olhos. Seus olhos brilham com muitas emoções porque ela nunca esperou ouvir palavras tão doces. Logo o homem poderoso cai em um sono profundo enquanto o local permanece completamente silencioso. Sentada em uma cadeira com sua arma à guarda, se sente tímida sobre como seu nome soou suave. Olhando para o grande castelo, ela pensa sobre como essa nova vida parece estranha e rica. Levantando uma mão para o céu brilhante, a garota sente o sol quente tocando sua pele. Enquanto lê um livro, ela se pergunta se poderia ficar bronzeada como o belo duque. Pensar sobre isso a faz se sentir um pouco mal porque comparar-se a ele parece errado. De repente um servo a chama dizendo que o mestre precisa da presença dela imediatamente. Dentro do escritório luxuoso, o mestre senta-se em sua mesa enquanto o velho mordomo permanece ao seu lado. Parecendo muito sério, o duque olha fixamente para alguns papéis enquanto seu assistente espera por ordens. Embora seja um homem poderoso, o nobre parece bastante perturbado enquanto pensa em algo. Observando-o de perto, a garota de cabelos prateados nota que sua expressão está cheia de preocupação. Quebrando o silêncio, o belo homem chama o nome dela e se prepara para dizer algo importante. Confusa com seu tom, a jovem pergunta se algo aconteceu ou se há um grande problema. Explicando a situação, o mestre diz a ela que ela precisa começar a gerenciar toda a mansão. Olhando para a enorme propriedade, ele decide que finalmente é hora de ela assumir o controle total do lugar. Surpresa com a notícia repentina, a garota ouve enquanto ele explica que toda nobre deve fazer isso. Tremendo levemente, ela admite que apenas pensou que seu trabalho era ajudá-lo a dormir à noite. Relembrando seu passado, ela só sabia como lutar com uma espada apenas para permanecer viva em uma fortaleza. Vendo sua reação, o homem de cabelos escuros para por um momento e percebe que ela está muito nervosa. Aproximando-se dela gentilmente, o duque diz que não queria assustá-la, mas apenas queria manter uma promessa. Com um pequeno sorriso, ele a lembra sobre o voto de torná-la a maior dama de todo o império. Tranquilizando sua esposa, o senhor diz que ela merece todos os direitos e o mordomo a ajudará a aprender. O mordomo conduz a dama a um escritório luxuoso enquanto explica que ela usará esta sala de agora em diante. Diederik coloca uma pilha de livros grossos sobre a mesa e pede que ela examine os registros financeiros da casa. Ele promete continuar cuidando da matemática, já que ela só precisa se preocupar com as escolhas finais para a mansão. Enquanto fala sobre a mudança das estações, o homem pergunta qual cor ela preferiria para as novas cortinas de verão. A garota começa a pensar em cortinas e se lembra de um prédio antigo e frio de sua vida passada. Naquela época, essas coisas eram usadas apenas para impedir que o vento gelado e a neve entrassem na casa. Parecendo confusa, a dama diz que tábuas de madeira ou peles de monstros funcionariam enquanto ela decide escolhê-las sozinha. O velho se pergunta se há outros suprimentos que ela necessita para sua vida diária no palácio. Pensando por um momento, a protagonista menciona que seus sapatos atuais são grandes demais e continuam escorregando de seus pés. Diederik percebe que as roupas dela também são de má qualidade porque a mansão não tem uma senhora há muito tempo. O servo começa a gritar pela senhora Somona porque é uma tragédia que a grã-duquesa não tenha nada para vestir. A governanta se sente tão envergonhada com esta situação que mal consegue olhar para sua senhora enquanto faz uma reverência profunda. Embora a garota diga que está bem, um alfaiate profissional chega de repente para resolver seus problemas de moda. Olhando com olhos intensos, o visitante afirma que a duquesa é deslumbrante e tem braços longos muito elegantes. Os membros da equipe concordam que a cor do seu cabelo é rara e ela ficará perfeita ao lado do duque. Tarde da noite, o grande palácio imperial permanece silencioso sob a lua cheia brilhante. Dentro da sala, uma mesa luxuosa é posta com chá quente e bolos deliciosos para os convidados. Olhando para o seu próprio reflexo, a garota se sente insegura sobre sua pele pálida e corpo magro. Enquanto está sentada em frente ao belo duque, ela compara sua aparência com a aparência forte dele. De repente, uma senhora animada de óculos começa a elogiar a garota por sua beleza incrível. Movendo-se ao redor da protagonista, a estilista admira seus braços longos e diz que sua postura é perfeita. Tocando as mechas macias, a mulher menciona o quão bonito e raro é o cabelo da jovem dama.
Diante do espelho a protagonista ouve que ficará perfeita ao lado do grão-duque. Ainda se sentindo em dúvida a nobre pensa sobre como o homem tem um rosto tão cativante. Acompanhada por sua criada a garota se preocupa com o que as pessoas dirão quando os virem juntos. Abrindo o livro de preços a loira leva um grande choque porque há tantos zeros na etiqueta. Após ver os preços altos ela diz que não precisa de coisas tão luxuosas. Bebericando lentamente seu chá o duque admite que cometeu um erro ao não dar a ela as coisas que ela precisa. Pedindo desculpas por sua falta de atenção o homem promete que estilistas visitarão a mansão regularmente. Ao ouvir suas palavras gentis a donzela parece surpresa enquanto o mestre diz para ela pedir o que quiser. Olhando para o seu colo a dama menciona que ele pode ter o item mesmo que ele não ache necessário. Sentado na sala grande o homem explica seu passado difícil nas terras fronteiriças onde a vida era muito dura para todos. Porque ele só precisava de comida e sucata o cara de cabelos escuros nunca realmente quis mais nada em sua vida. Parecendo bastante tranquila Marion diz a ele que tudo o que ele já deu a ela já é mais do que suficiente para ela. Permanecendo em silêncio por um momento o marido parece estar pensando profundamente sobre as palavras que acabou de ouvir de sua esposa. Sentindo-se mal por suas ações ele admite ter cometido um erro ao tentar comprar a felicidade dela com presentes caros. Em vez de mais presentes a garota pede um favor e sugere que eles treinem juntos durante o dia. Claramente surpreso com o pedido o homem ouve enquanto ela explica que quer aprender mais sobre suas grandes habilidades de combate. Embora ela geralmente não goste de lutar a duquesa parece disposta a abrir uma exceção apenas para passar tempo com ele. Inclinando levemente a cabeça ela mostra seu respeito e concordância com o novo plano que acabaram de fazer para o treinamento. Vê-lo sorrir tão brilhantemente faz a garota perceber o quanto ele mudou desde o primeiro dia em que se conheceram. Decidindo encerrar a noite o marido vai para a cama esperando não estar sendo um incômodo para sua dama. Deitando-se nos travesseiros o senhor chama por Marion com um tom muito suave e gentil em sua voz. Segurando sua espada enquanto está sentada por perto a dama ouve dizer o quão feliz ele está por tê-la ao seu lado agora. Olhando atentamente para o seu rosto a duquesa parece comovida por suas palavras gentis enquanto permanece ali para vigiá-lo. Dormindo pacificamente o homem permanece em sua cama enquanto o quarto continua muito silencioso. Observando-o descansar a garota pensa sobre o quão gentil ele é e se sente verdadeiramente grata. Embora ela queira falar ela apenas hesita e sussurra um doce boa noite. Mais tarde as empregadas mostram muitos vestidos bonitos e imploram para que ela escolha um favorito. Animadas as ajudantes a cercam querendo arrumar seu cabelo para combinar com o estilo. De repente o belo homem entra na sala e percebe que as roupas novas chegaram. Ele se pergunta por que ela está de pé tão cedo já que mal é meio-dia e diz para ela prová-las. Vestindo o novo traje a dama parece incrível enquanto os trabalhadores olham em choque total. As garotas continuam gritando sobre sua beleza enquanto o chefe a observa de muito perto. Sorrindo suavemente o duque diz que ela está verdadeiramente linda e torna o ambiente brilhante. Seus olhos começam a brilhar porque ela nunca esperou ouvir um elogio tão agradável. Notando o tempo bom ele pergunta se ela quer dar um passeio lá fora com ele. Movendo-se pela cidade a carruagem viaja pelas ruas movimentadas enquanto a jovem mulher se pergunta sobre o destino deles. Respondendo à pergunta dela o belo duque menciona que eles estão indo em direção aos campos de treinamento de sua própria ordem de cavaleiros. Explicando o plano o homem diz que alguns guardas ficaram na capital embora a maioria tenha retornado para sua propriedade. Olhando pela janela a dama reconhece o caminho porque esta rota parece muito familiar para ela depois de tanto tempo. Relembrando seu primeiro dia ela se lembra de viajar por este exato caminho quando pisou pela primeira vez no grande império. Naquela época a garota nunca imaginou que estaria viajando por esta estrada novamente sentada bem ao lado de um homem tão poderoso. Chegando à sede massiva o casal ouve a saudação alta dos soldados que dão as boas-vindas ao seu líder em casa. Dando um passo à frente o nobre marido apresenta sua bela esposa ao grupo e lhes diz que o nome dela é a Marion. Observando seus corpos fortes a dama percebe que ver esses guerreiros pessoalmente parece diferente do que na estrada. O comandante afirma orgulhosamente que esses homens formam a ordem de cavaleiros mais forte de todo o reino enquanto estão juntos. Cumprimentando os soldados com uma reverência educada a dama loira se apresenta como a Marion de Amarim enquanto os homens a observam.
Encarando em silêncio total, os jovens cavaleiros parecem completamente chocados enquanto o mestre os observa com seus olhos dourados. Sentindo-se muito nervosa, a garota se pergunta se disse algo errado porque todos estão olhando para ela com rostos tão estranhos. Levantando a mão, um dos soldados pergunta se a duquesa é na verdade um cavaleiro, já que a saudação dela foi muito profissional. Percebendo seu erro, a donzela entra em pânico porque ela acidentalmente usou uma saudação formal de cavaleiro por puro hábito. Caminhando pelo corredor, a loira corrige seu título, já que agora ela é um membro da poderosa família morta. De repente, um soldado pergunta se o boato sobre ela lutar com o duque toda noite é na verdade uma história real. Chocados com a confirmação, os guardas olham para a garota com olhos arregalados porque não conseguem acreditar no que ouviram. Com confusão total, os homens se perguntam como uma garota pequena consegue se manter firme contra um monstro tão poderoso. Puxando-a para perto, o líder diz que é necessária uma unidade inteira para contê-lo e diz a eles para pararem de assustar sua esposa. Zombando da situação, um cavaleiro ruivo diz que o marido é tão obcecado que nunca a deixa sair do quarto deles. Dizendo ao homem para parar com seu comportamento, o mestre parece irritado enquanto seu amigo continua rindo de seu rosto sério. Encarando o grupo, a dama percebe que esses guerreiros famosos são muito mais amigáveis do que as histórias assustadoras diziam. Embora sejam conhecidos por matar inimigos, os companheiros agem como irmãos próximos durante seu curto intervalo. Observando sua estrutura pequena, o subordinado engraçado se pergunta como uma pessoa tão delicada poderia algum dia esperar lutar com ele. Com um olhar misterioso, o homem de cabelos escuros explica que a curiosidade é a razão pela qual ele a trouxe para a área de treinamento. No meio da grande arena, o casal se prepara para o duelo enquanto os outros homens os observam de perto. Antes de a luta começar, o guerreiro a avisa que vencê-lo enquanto ele está acordado será um desafio muito mais difícil. Segurando sua própria espada, a garota corajosa o lembra que até sua forma adormecida era um oponente muito perigoso. Enquanto olha naqueles olhos dourados, a donzela admite que o duque nunca foi um inimigo simples de derrotar antes. Iniciando o duelo, o belo duque avança enquanto chama sua dama com um sorriso confiante no rosto. Chocando suas lâminas, a garota loira bloqueia um golpe pesado enquanto se concentra em cada movimento de seu oponente. Movendo-se com uma velocidade incrível, a guerreira desvia outro golpe porque sabe que o homem não está se contendo agora. Decidindo interpretar a vilã, a dama prepara um contra-ataque enquanto diz ao mestre que ela atacará primeiro. Saltando alto no ar, a garota ágil dá uma cambalhota sobre seu marido porque precisa encontrar uma abertura melhor para vencer. Observando-o de perto, a princesa se pergunta como um homem tão grande pode se mover com uma velocidade tão insana durante o dia. Percebendo que ele está totalmente acordado, a loira nota que sua lâmina está afiada e cada movimento parece muito intencional. Deslizando pelo chão, a garota tenta manter o equilíbrio enquanto o som do treinamento deles ecoa pelo salão. Mal acompanhando os ataques rápidos, a donzela luta para bloquear e esquivar enquanto a pressão continua crescendo. Suando pelo esforço intenso, a protagonista parece determinada, já que deve provar seu valor como uma cavaleira habilidosa. Empurrando contra sua espada pesada, a dama sente sua força incrível e entende por que ele é chamado de monstro. Parecendo totalmente calmo, o guerreiro de cabelos escuros permanece focado no duelo enquanto testa as habilidades de sua nova parceira. Abrindo bem os olhos, a dama sente um calafrio repentino porque a intensidade da luta está atingindo um nível totalmente novo. Balançando sua arma com toda a sua força, a guerreira tenta uma última vez romper sua postura defensiva perfeita. Parados a uma distância, o casal para por um momento enquanto a atmosfera permanece tensa e cheia de energia bruta. Movendo-se com extrema graça, o homem poderoso muda de direção enquanto segura sua arma durante a intensa sessão de treinamento. Observando cada movimento, a garota loira tenta encontrar uma única abertura, mas o mestre tem uma defesa perfeita neste momento. Um som alto de estalo ecoa pelo salão enquanto a lâmina afiada da garota de repente se quebra em 2 pedaços durante o embate. Levantando a mão, a dama admite que perdeu o duelo porque sua espada não conseguiu mais aguentar a pressão da luta. Olhando para sua esposa com um olhar gentil, o homem de cabelos escuros mostra um pequeno sorriso enquanto admira seu incrível espírito de combate. Arrumando o cabelo, a donzela se sente um pouco decepcionada, já que havia várias outras técnicas que ela queria testar hoje. Parados por perto, os cavaleiros mais jovens parecem completamente chocados enquanto encaram a garota que acabou de lutar contra seu líder lendário.
Aproximando-se da loira, o duque menciona que o rei estava dizendo a verdade quando a chamou de a maior guerreira de todas. Acariciando sua cabeça, o belo mestre olha para baixo com orgulho porque finalmente encontrou alguém que pode se igualar à sua própria força. Pensando que era apenas bajulação, a dama tímida afirma que ela apenas conseguiu bloquear os ataques dele sem realmente vencer. Cercando a guerreira, os soldados animados começam a fazer muitas perguntas sobre seu jogo de pernas enquanto imploram por algumas dicas especiais. Permitindo que o grupo converse, o líder diz à sua esposa para passar um tempo com eles, mas avisa aos rapazes para não incomodarem a duquesa. Alguém menciona que achavam que o homem tinha enlouquecido após ouvir que uma mulher conseguiu vencê-lo em uma batalha real. Parecendo muito impressionado, o cavaleiro de cabelos ruivos diz que duvida que qualquer outra pessoa em todo o continente possa lutar com o duque assim. Concordando com o elogio, o marido admite que estava levando o duelo a sério, porém sua lâmina nunca sequer tocou as roupas dela. Caminhando pelo salão, os cavaleiros notam seus movimentos selvagens enquanto mencionam que ela vem da terra do norte de Amari. Ouvindo sobre sua casa, os soldados percebem que seu estilo rude faz sentido porque aquele lugar é um campo de batalha constante. Vitor explica que os monstros sempre atacam das montanhas e diz que ela usa uma espada desde antes dos 10 anos de idade. Olhando para o castelo, os homens concordam que ela é forte, mas ela não tem ideia de seu próprio poder porque ela apenas lutou contra feras. O ruivo se pergunta se ela alguma vez perdeu uma luta, já que ela apenas ficou em casa para enfrentar ondas de monstros a vida inteira. O duque menciona que ela apenas lutou contra mercenários fracos e não sabe que é uma das melhores cavaleiras do mundo. Seguindo o líder, o soldado loiro pergunta se o mestre realmente planeja enviar a jovem de volta para casa mais tarde. Mencionando os lordes furiosos, o guarda diz que o plano era mantê-la até que ele melhorasse e então se casasse com uma nobre rica. Os cavaleiros o lembram que a garota é a herdeira de suas terras e deve retornar para proteger seu próprio povo em breve. Encarando friamente, o comandante pergunta o que aconteceria com aquelas terras se a dama nunca retornasse ao seu reino. O silêncio cai enquanto o mestre pensa sobre o destino da casa dela enquanto o grupo continua caminhando pelo palácio. Vitor insiste que se ela for realmente a herdeira, eles devem deixá-la ir eventualmente ou o território certamente irá desmoronar. Baixando seu olhar, o homem poderoso parece estar escondendo seus verdadeiros sentimentos sobre perder a pessoa que o ajuda a descansar. Encarando seus homens, o duque pergunta por que ele deveria se importar porque ele pagou um preço enorme e ela escolheu ficar ao seu lado. Sugerindo um pagamento anual para a terra dela, o chefe deixa seus soldados chocados enquanto eles gritam seu título em surpresa. Olhando para ela com um olhar sério, o poderoso duque decide que ela pertence a ele porque ela é uma verdadeira igual em uma luta. Observando-a de perto, ele nota o vestido gasto e as mãos ásperas que a fazem não parecerem nada com uma dama nobre típica. Mesmo naquela roupa simples, a garota mantém sua postura perfeitamente ereta enquanto seus braços finos permanecem firmes e fortes. Encarando aqueles olhos ferozes, o homem percebe que ela é uma mestre com a lâmina e uma joia rara que ele nunca esperou encontrar. Observando-a ir embora, o guerreiro frio faz uma promessa silenciosa de que nunca a deixará sair do seu lado nunca mais. Sentada em um banco de jardim, a dama loira lê um livro enquanto o mordomo menciona que a temporada social está chegando em breve. Sorrindo gentilmente, o velho servo explica que os nobres logo se reunirão para grandes festas para se misturarem uns com os outros sob o sol. Parecendo um pouco preocupada, a garota pergunta se ela deve ir e o homem confirma que ela precisa ser vista como a nova grã-duquesa. O mordomo explica que a casa dela é do ranking mais alto, então ninguém a menosprezará durante esses eventos reais luxuosos. Pensando sobre as regras, ela pergunta se pode apenas sentar e meditar, mas o servo diz que ela não pode simplesmente ignorar todos. Perguntando sobre seu marido, a dama descobre que o duque estará muito ocupado com outras reuniões por um bom tempo agora. Como ela era uma cavaleira, o mordomo sugere que Madame Somona deve ensiná-la a agir como uma dama nobre adequada em breve. De repente, uma memória aparece de sua versão mais jovem sendo instruída a manter-se ereta com dignidade enquanto era apenas uma criança pequena. Observando sua mãe se mover com graça, a garotinha ouve que ela deve ser como uma flor balançando em uma brisa suave. Sua mãe insiste que uma dama perfeita pode encontrar um bom casamento e finalmente escapar daquela vida fria e miserável para sempre. Clamando aos céus, uma mulher jaz em sua cama enquanto implora para finalmente deixar esta terra infernal para trás. Deitada na neve fria, uma espada de madeira representa o estranho desejo de uma jovem garota de aprender a lutar.
Agarrando-se à sua mãe, a criança pequena implora por lições enquanto a mulher repreende os cavaleiros por permitirem tal coisa. Parecendo muito severa, a dama lembra a todos sobre os perigos de Amaria e os horrores que esperam além das muralhas. Temendo os goblins verdes, a mãe abraça sua filha e decide parar de ensiná-la como uma garota nobre deve agir. Ereta sob a chuva, o castelo escuro parece sombrio enquanto a protagonista pensa sobre as regras da alta sociedade. Aparecendo atrás dela, o belo duque diz que uma imitação rude de modos nobres é mais do que suficiente para ele. Pensando sobre seu novo título, a dama loira percebe que ninguém jamais ousaria julgar a esposa de um homem poderoso. Parecendo um pouco confuso, o guerreiro se pergunta por que sua companheira está agindo tão estranho durante o tempo tranquilo juntos. Conhecido como o maior cavaleiro do continente, o comandante se mantém ereto enquanto carrega o peso de sua grande honra. Prometendo fazer o seu melhor absoluto, a jovem mulher encara seu marido enquanto ele diz a ela que não há necessidade de se preocupar. Sentindo uma dor profunda em seu coração, a dama observa o soldado sofrerem um inferno vivo dentro de seus sonhos sombrios. Segurando sua lâmina, a garota pensa que preferiria estudar medicina, já que isso poderia realmente ajudar seu parceiro a se curar. Olhando para baixo com um sorriso suave, o mestre diz à garota que ela se parece com um pequeno gato selvagem sentada assim. Pega desprevenida pelo apelido estranho, a donzela olha para cima em choque enquanto se pergunta o que o homem realmente quer dizer. Inclinando-se para bem perto, o duque menciona como a garota parece tão pequena enquanto está encolhida assim agora mesmo. Olhando de volta para ele, a dama nota seus olhos amarelos brilhantes e se pergunta o que ele está pensando neste momento tranquilo. Encarando com um olhar intenso, o homem parece estar pronto para mostrar suas garras afiadas a qualquer segundo durante a conversa. Colocando sua mão grande no pescoço dela, o guerreiro faz a garota se sentir nervosa enquanto ela continua a segurar sua espada pesada. Parecendo confusa, a dama loira pergunta se os olhos dele são realmente amarelos porque eles parecem exatamente como os dela no momento. Mantendo-se ereto com um pequeno sorriso, o Lorde diz que eles têm muito mais em comum do que ela pensava anteriormente antes de hoje. Lá fora, a chuva cai no enorme castelo enquanto o mestre diz a ela para fazê-lo dormir novamente esta noite. Deitando-se na cama macia, o nobre cansado se prepara para seu descanso enquanto a garota permanece ao seu lado para observá-lo. Sentada sozinha na cadeira, a donzela pensa em como ele se aproximou tanto e quase a fez pular de surpresa. Encarando seu olhar intenso, ela pensa que os olhos dele são tão brilhantes quanto o sol do meio-dia enquanto brilham no quarto escuro. Olhando para baixo para sua espada, a garota sente que seu próprio reflexo é tão opaco quanto o luar em uma noite nebulosa. Observando a chuva pela janela, a dama espera a noite passar enquanto mantém sua arma pronta para qualquer coisa. Fechando as cortinas pesadas, ela tenta bloquear o mundo para que eles possam se concentrar na difícil tarefa à frente deles. Percebendo que não são nem um pouco parecidos, a guerreira sabe que aqueles olhos lindos logo perderão o foco assim que ele adormecer. Assim como acontece todas as noites, o homem começa a se mover enquanto luta com os sonhos sombrios dentro de sua cabeça. Segurando as mãos dele com força, ela pensa sobre a escuridão assustadora que assombra os sonhos de seu novo marido todas as noites. Sentada na cama, a dama sente uma tristeza profunda por este homem poderoso enquanto ele luta através de sua dor oculta. Olhando para ele, a garota se lembra das histórias de neve branca pura que costumava cair em sua casa há muito tempo. Ouvindo o vento uivar lá fora, a dama de cabelos prateados recorda uma canção de ninar suave que ouviu uma vez durante os invernos frios. Olhando para seu rosto pacífico, a cavaleira deseja que os pensamentos assustadores sumam como uma estrela brilhando sobre uma lagoa muito escura. Rezando por um descanso sem sonhos, a mulher fica ao seu lado para que a noite tranquila possa finalmente envolvê-lo. Acordando com a luz brilhante da manhã, a garota abre os olhos e se pergunta se o mestre já saiu pelo dia. Descansando no colchão, um homem muito forte e musculoso a cumprimenta enquanto mostra uma expressão calma e relaxada. Percebendo sua presença, o belo duque menciona que ela se levantou muito mais cedo do que ele esperava esta manhã. Encarando em choque total, a donzela só consegue esconder o rosto porque não esperava vê-lo assim tão cedo. Vendo o senhor sem camisa, a dama fica muito agitada e pergunta por que ele ainda não está vestindo suas roupas. Corando profundamente, a garota percebe que ele ainda está no quarto e pergunta por que o soldado ainda não saiu para seu trabalho. Explicando-se, o duque diz que esperou apenas para falar com ela porque queria passar um momento juntos.
Observando seu corpo perfeito, a guerreira pede para Vitor se levantar por um segundo enquanto o homem parece bastante confuso. Estendendo a mão, a protagonista agarra um pedaço de tecido enquanto se prepara para a próxima tarefa do dia. Agarrando o tecido macio de sua camisa, a garota olha para o homem alto enquanto ele a observa com um olhar curioso. Percebendo que ainda está segurando ele, a guerreira loira mantém seus olhos fixos no peito dele enquanto permanece congelada no lugar. Cobrindo sua boca, o belo duque pergunta se ela acha que ele está realmente usando um espartilho por baixo daquelas roupas largas. Estendendo ambas as mãos, a dama entra em pânico e se oferece para consertar a bagunça que fez enquanto tenta manter a calma. Rindo de sua reação repentina, o mestre acha a situação muito engraçada porque sua esposa está agindo de forma tão agitada. Pegando a mão pequena dela com a sua, o guerreiro cria um momento muito intenso entre eles dentro do quarto silencioso. Aproximando-se da donzela, o senhor a chama enquanto seus olhos dourados brilham intensamente sob a luz suave. Sorrindo com um pouco de malícia, o duque pergunta se ela se lembra de ter sido quem buscou a mão dele primeiro na noite passada. Inclinando-se ao nível dela, o homem admite que esta garota pequena o deixa mais agitado do que lutar contra um exército de dezenas de orcs. Entrando no salão, um novo homem de cabelos ruivos faz uma reverência profunda enquanto cumprimenta o casal real com um tom muito formal e educado. Ajoelhando-se em uma perna, o estranho se apresenta como Count de Denion enquanto mostra seu respeito à jovem duquesa. Dizendo ao cavaleiro para se levantar, a dama escuta enquanto o homem ruivo se pergunta por que ela parece tão cansada e exausta hoje. Explicando sua situação, a loira menciona que as lições difíceis de etiqueta para a temporada social estão cobrando um preço enorme. Parado ao lado do visitante, o velho mordomo explica que este homem será seu acompanhante pessoal durante toda a temporada. Parecendo completamente chocada, a princesa descobre que toda dama nobre deve estar acompanhada por um cavaleiro de sua própria casa. O senhor de alta patente Sir Couts é um oficial sênior e a governanta diz que ele é o acompanhante perfeito para o próximo evento. Sentindo-se bastante estranho, o cavaleiro ruivo diz que ele é na verdade quem está recebendo proteção devido à diferença de habilidade. Explicando a situação, o homem diz que sua presença ajuda o status dela, já que ele é muito popular entre todas as damas. Como ele é tão bonito, faíscas aparecem enquanto o homem faz pose e ele realmente sabe como usar seu charme natural. Parecendo totalmente silenciosos, os três companheiros encaram o soldado enquanto ele continua a agir como um modelo no salão. Sentindo-se um pouco constrangida, a dama loira rapidamente concorda que ele é atraente para que o cara não se sinta mal sobre seu ego. De uma maneira brincalhona, o professor brinca que viver com o duque arruinou o gosto dela e pede para ela ser mais gentil com as pessoas. Praticando seus passos de dança, a garota acidentalmente pisa no pé dele de novo, mas seu parceiro diz para ela continuar se movendo. Dando a ela uma dica estranha, o homem diz que ela deveria pisar em qualquer cara que tentar convidá-la para o jardim segredo. Olhando com olhos arregalados, a protagonista parece chocada enquanto a governanta começa a ficar brava com o conselho ruim. Enquanto grita com o oficial, a velha mulher parece irritada porque a garota se pergunta por que o jardim é um lugar ruim. Defendendo sua lógica, o ruivo diz que ela precisa aprender defesa porque ele quer evitar quaisquer lutas reais na cidade. Embora Somona afirme que ninguém mexeria com a duquesa, o homem menciona que o marido dela é basicamente um dragão assustador. Enquanto o tempo passa rápido, a loira passa todas as manhãs estudando muito com o mentor para aprender como uma dama Eide. Durante as tardes, o cavaleiro ensina ela a dança de salão e explica as regras secretas do mundo da alta sociedade. Durante as longas noites, ela fica ocupada fazendo o duque dormir enquanto a luta constante deles nunca parece chegar ao fim. Vestindo um vestido amarelo deslumbrante, a dama parece absolutamente magnífica enquanto pratica seus movimentos para o grande evento. Assim, batendo palmas, as empregadas afirmam que ela está perfeita porque seu cabelo está no lugar e ela se move como um cisne gracioso. Como ela recebe elogios tão calorosos, a garota se sente encorajada, embora permaneça muito focada em seus passos de dança hoje. Trabalhando duro todos os dias, a dama loira espera se tornar uma esposa digna que possa se manter firme ao lado de seu marido. Parado no salão, o grão-duque parece muito impressionante em sua armadura prateada enquanto a luz brilha atrás de suas costas. Entrando em pânico, de repente a garota se desculpa com Sir Couts e pergunta se o homem está cansado de sua longa sessão de treinamento hoje. Porque sua mente estava divagando por um momento, a donzela se sente envergonhada enquanto pergunta sobre o próximo baile real.
Escada abaixo o mestre caminha com o mordomo enquanto sua capa pesada flui atrás de sua estrutura forte como uma sombra. Chamando suavemente o nome dela, o belo nobre diz que a garota parece muito mais bonita do que o normal e a faz se sentir surpresa. Enquanto pensa que o comentário é ridículo, a dama escuta enquanto a governanta explica que um vestido mais pesado precisa de prática. Ao oferecer sua ajuda, o comandante sugere que ela poderia ter chamado por ele já que ele estava por perto e pronto para dançar. Parecendo atordoada, a garota de cabelos brancos se pergunta se o senhor ocupado está realmente falando sério sobre ser seu parceiro de prática. Levantando gentilmente o queixo dela, o homem olha em seus olhos com um olhar suave que faz a atmosfera parecer muito romântica e calorosa. Totalmente vermelha, a garota grita que continuará praticando com o cavaleiro enquanto os servos os observam em choque total. Dentro da grande mansão, a luz da manhã atinge as paredes douradas enquanto os corredores silenciosos esperam o dia agitado começar. Comendo seu café da manhã, a garota encara a carne enquanto pensa que o duque assustador parece bem diferente hoje. Cortando sua comida com um rosto sério, o homem poderoso parece estar fazendo beicinho como uma criança pequena por algum motivo. Quebrando o silêncio, a dama loira chama o nome dele enquanto o mestre se pergunta o que está na mente dela agora. Olhando para baixo com um rosto tímido, a garota admite que ainda está lutando para aprender a dançar como uma nobre adequada. Mencionando seu treinamento, a donzela diz que continua chutando o pobre cavaleiro porque seus pés simplesmente não se movem corretamente. Terminando sua refeição, a protagonista pergunta se o duque dançará com ela quando ela finalmente dominar os passos difíceis. Sorrindo suavemente, o homem de cabelos escuros diz à garota que ela é muito estranha porque se importa com coisas tão pequenas. Segurando sua taça de vinho, o líder admite que se sente um pouco mesquinho já que confia naquele cavaleiro, mas se sente irritado de qualquer forma. Colocando a taça na mesa, o marido diz a ela para ficar calma porque ele nunca quer que esta nova vida pareça um fardo. Ouvindo suas palavras gentis, a dama aprende que deve apenas se divertir sem se preocupar em cometer erros. Apertando suas mãos enuvadas, a garota decide que deve agir como uma dama perfeita para mostrar seu respeito durante o baile. Chegando à enorme propriedade, um homem ruivo cumprimenta a duquesa enquanto a dá as boas-vindas à casa do Duque de Mule. Usando pérolas caras, a garota exibe seu pescoço elegante enquanto se prepara para encarar os olhos da alta sociedade. Parada em um belo vestido azul, a guerreira loira jura nunca trazer qualquer vergonha ao grande nome de seu marido. Ela aperta as mãos com força e garante pro Vitor que vai ser a nobre mais impecável que esse baile já viu. A garota não aceita ser a mancha no nome dele e se mantém firme do lado do cavaleiro ruivo que tá fazendo a escolta dela. Todo mundo vira o pescoço pro portão quando o locutor avisa que a dona da mansão do Leão Negro acabou de chegar. Com um sorriso de dar inveja, ela cumprimenta a anfitriã e agradece a duquesa de Mule pelo convite pro salão privado. Como esse rolê é só pras madames, o cavaleiro fica de longe enquanto a Marion é apresentada pro resto das dondocas. No meio daquela mulherada rica, a Marion toma a frente e se apresenta com toda a moral de uma legítima morta. Nossa protagonista respira aliviada por não ter gaguejado enquanto a fofoca sobre o título dela começa a rolar solta. As nobres cercam a garota dizendo que estavam doidas para conhecer ela e elogiam como aquele vestido azul ficou perfeito. Diante de uma mesa cheia de doces, ela tenta manter a calma e focar em tudo que a Madame Somona ensinou. O papo que corre é que o tal Duque tá totalmente rendido e obcecado pela própria esposa. Uma das mulheres solta que achava que ele ia deixar ela trancada em casa como uma flor frágil em vez de desfilar com ela por aí. O jeito que elas falam deixa a garota cabreira porque dá pra sentir um veneno escondido atrás de tanta educação. Atrás dos leques e das xícaras de chá, as dondocas começam a soltar umas indiretas bem maldosas pra diminuir a menina. Esses elogios falsos são só pra zoar quem veio de baixo e só ganhou o título por causa de algum capricho de um lorde poderoso. O clima gela de vez quando alguém solta que o Duque já tinha outra noiva antes de casar com ela. A Marion observa tudo com olhar atento e se prepara para encarar as feras dessa alta sociedade. As nobres de vestido vermelho não tiram o olho dela caçando qualquer vacilo para atacar. Do nada, Nanael entra no salão e o lugar para cumprimentar a garota mais popular do pedaço. A menina faz uma reverência impecável e se apresenta com aquela voz doce que parece até inocente demais. Como filha do famoso Duque Velch, ela é simplesmente a celebridade mais bombada da cidade imperial no momento. Todo mundo fica vidrado quando a Marion Mort fala o próprio nome com uma confiança absurda.
Ananael elogia as joias dela, mas manda aquela real falsa de que nada supera a beleza natural da moça. Por dentro a loira se controla para não perder a linha depois de ouvir esse deboche sobre a origem dela. A garota de cabelo castanho começa a fazer perguntas sobre a família dela só para tentar achar algum podre. O clima fica pesado entre as duas enquanto a Marion encara de frente a sua nova rival de elite. Ananael fica insistindo para ouvir histórias da terra natal da duquesa com um olhar que não tem nada de amigável. A guerreira dá uma travada porque sabe que abrir o bico sobre o passado pobre pode queimar o filme do marido. Uma senhora da nobreza dá um fecho na menina pela falta de modos e ela logo pede desculpas pelo vacilo. Outra mulher comenta que a saúde do duque tá melhorando e agradece à duquesa pelo cuidado que ela tá tendo. A fofoqueira fica chocada e tenta saber mais, mas a Marion já corta o assunto porque isso é privado. As fofocas não param e o povo fica querendo saber da vida íntima do Lorde Misterioso pelas costas dele. Tá todo mundo espalhando que o duque já tinha compromisso antes dessa garota atrevida aparecer do nada. O pessoal sabe muito bem que ela só tá no império para resolver o problema de insônia bizarro do patrão. A Marion fica pensando se todo mundo olha para ela como se fosse só um objeto comprado pro Vitor conseguir dormir. Ela olha pro rosto bonitão dele e lembra de como as noites deles têm sido intensas desde que ela chegou. Toda noite era uma briga contra aquele monstro que dormia sem nem notar que ela estava acordada. O sossego só vem depois de muita luta e agora o cara dorme como se o mundo não tivesse caindo. Ser filha de conde vinda lá do fim do mundo é motivo de piada para essa gente metida da cidade grande. As mãos dela foram feitas para segurar espada em bando mercenário e não para essa vida mansa de madame. Mesmo com esse passado pesado, agora ela é a top de linha por ser a esposa do homem mais poderoso do mundo. Aquele vestido floral maravilhoso deixa ela com cara de rainha, mas por dentro o peito dela tá pesadão. Sentada no meio daqueles tubarões da nobreza, a menina se sente num pesadelo onde cada passo é vigiado. Por trás dos leques aquelas mulheres usam o olhar e o veneno para destruir a reputação dela em segundos. O Cautz fica ali do lado enquanto ouve o povo cochichando que uma garota como ela não devia estar ali. Ela entra no salão de baile e começa a ficar animada para dançar depois de tanto ensaiar com o guarda-costas. Um barulho repentino faz a Marion virar a cabeça rápido enquanto o falatório toma conta do lugar. Uma multidão se forma em volta de uma mulher linda de rosa que parece ser a dona da festa toda. A Lady Velch chega esbanjando charme com um sorrisão e desfilando elegância para todo mundo ver. O cavaleiro ruivo continua ali atrás dela feito uma sombra fiel e a menina se sente aliviada por ter um aliado. Com tanta fofoca maldosa rolando, ela sabe que qualquer mancada vai chegar direto no ouvido do protetor dela. A moça solta uma risadinha pro seu acompanhante enquanto os dois atravessam o meio daquela pista lotada. De repente surge um boato tenso sobre uma ex-noiva que já foi a dona do coração do grão-duque. Sozinha no sofá, a guerreira loira fica pensando se o cavaleiro dela realmente ia encarar uma treta social por ela. O papo é que o Vitor e a Lady Velch já foram apaixonadinhos e o clima fica super gelado depois dessa. Estão dizendo que as duas famílias são parceiras há eras e que esse casal era para ter acontecido faz tempo. Ela aperta o vestido com as mãos tremendo enquanto tenta aceitar que talvez tudo aquilo seja verdade. O combinado nunca foi segredo e o único trabalho dela é fazer o monstro apagar toda a santa noite. O vento gelado do norte parece chamar por ela enquanto a protagonista sonha em voltar para casa de uma vez. Uma mão grossa segura o braço dela com força e traz ela de volta pro pesadelo que tá sendo essa festa. Ela olha espantada para um velho que chama ela de bruxa com um sorriso bizarro na cara toda enrugada. Acuada no sofá, ela é surpreendida por um nobre bêbado que puxa ela para perto daquele corpo nojento. O cara todo suado pergunta por que ela tá se fazendo de difícil se já deve ter muita experiência com o homem. O esquisito quer saber qual o segredo para deixar o grão-duque doidinho e ainda pede para provar um pouco também. Do nada uma mão pesada aperta o ombro do assediador e cala a boca dele antes que ele fale mais asneira. O Sir Cautz chega com um olhar de gelo e para bem atrás do velho que estava incomodando a duquesa. Aquele nobre asqueroso chama ela de bruxa sorrindo enquanto segura a manga dela com os dedos sujos. Ele fica perguntando o que ela faz à noite pro grão-duque ficar tão gamado nela desse jeito. O tarado quer descobrir a verdade por conta própria e tenta arrastar a coitada para um canto escuro.
O Caldes aperta ainda mais o ombro do conde bêbado e parece que vai sacar a espada a qualquer segundo. O cavaleiro ruivo pede desculpas educadamente, mas avisa que tem ordens para tirar ela dali agora mesmo. A Marion desvia o olhar toda malzona porque tá com nojo de ouvir essas baixarias sobre a vida dela. Se o cara continuar com a palhaçada, vai acabar num duelo mortal ali mesmo contra o ruivo ou o patrão dele. O conde gela quando o cavaleiro lembra para ele quem é que manda de verdade na casa morta. Um grito de socorro ecoa pelo jardim do palácio depois que o cavaleiro perde a paciência com o nobre. Já na carruagem, o ruivo fica se desculpando desesperado por não ter conseguido evitar aquele idiota bêbado. O cavaleiro ruivo pergunta se rolou algo estranho no baile enquanto a loira olha para ele sem entender nada. A Marion diz que só levou um susto e o guarda jura que vai proteger ela custe o que custar. Ela fecha os olhos por um segundo e tenta esquecer toda aquela bagunça que foi o evento de hoje. O sol vai sumindo enquanto a carruagem passa pelas árvores e ela só reza para não ter mais nenhuma surpresa. O barulho das botas dela no chão chama a atenção do mordomo e da empregada que não esperavam ela tão cedo. Ela dá um sorrisinho e explica que só estava cansada de ter que lidar com tanta gente nova de uma vez. Uma das criadas traz uma torta de limão fresquinha porque sabe que nobre quase não come nessas festas. O carinho sincero dos funcionários traz uma paz que ela raramente sente dentro daquela mansão gigante. Por um momento ela até esquece que tudo é um contrato e começa a achar que esse é o lugar dela. O Duque Vitor tá sentado no escuro e pergunta com aqueles olhos dourados se aconteceu algo de errado hoje. O clima pesa no quarto enquanto ela fica de frente pro marido com a noite chegando de mansinho. O Vitor estranha ela ter voltado tão rápido, mas a menina finge que a noite foi super divertida. Segurando a espada com força, ela pergunta pro mestre se ele já tinha uma noiva antes desse casamento doido. Os olhos dela brilham na luz da vela quando ela percebe que talvez tenha perguntado coisa demais. Cada palavra pesa e a guerreira logo desiste da pergunta porque sabe que é só uma esposa temporária naquela casa. O Vitor olha para a esposa com um jeito carinhoso, sentindo um alívio enorme depois desse dia cansativo. Ele passa a mão no cabelo dela e confessa que não parou de pensar nela durante a reunião inteira. Esse carinho todo faz a menina pensar se ela realmente merece tanta atenção do dono da casa. Ela fecha os olhos e sugere que o nobre vá dormir cedo, já que a esposa dele tá ao puro bagaço. A lua ilumina as janelas da mansão enquanto a luz das velas dança nas estátuas do corredor. A guardiã fica ali no canto segurando a espada enquanto o comandante finalmente apaga num sono tranquilo. Lá fora a carruagem verde espera no jardim enquanto os criados comentam que a patroa parece exausta. A Somona tá preocupada porque a duquesa rala o dia todo e ainda encara um monstro no quarto toda noite. Todo mundo tá vendo que o mestre tá melhorando muito só por ter ela por perto o tempo todo. Uma caixinha se abre com vários doces coloridos que parecem um sonho para quem tá morrendo de fome. O cavaleiro ruivo falou que o cozinheiro dele deu o sangue para fazer esse doce especial só pra princesa. Ela fica ali encarando os doces e pensando se vir a aceitar um presente tão chique assim desse cara. O Count soltou que o pessoal da mansão tá morrendo de preocupação porque ela não come nada faz dias. A Marion resolveu mandar a real e perguntou se essa tal de Lady Velch tá mesmo noiva do Duque. Ficou aquele silêncio tenso e o ruivo travou quando percebeu que a fofoca secreta chegou nela hoje. O Count sacou o clima e disse que ela deve ter ouvido umas conversas fiadas sobre o que rolou antes. O tal do Duque Velch ajudou na guerra, mas exigiu que o cara casasse com a filha dele para fechar o trato. A menina percebeu que esse noivado antigo já tinha ido pro ralo faz muito tempo. O Vitor terminou tudo com a Nanael assim que a guerra acabou e decidiu casar com a nossa protagonista. Mas o povo não para de cochichar que o comandante e aquela nobre se amavam de verdade no passado. O cavaleiro implorou para ela ficar de bico calado e não contar nada disso pro patrão. Se ela tiver que falar alguma coisa, então vai segurar esse BO sozinha sem envolver ninguém. Ver ela falando que encara o Duque de frente deixou o pobre soldado morrendo de medo. No meio do baile as dondocas ficam falando que o Duque bonitão é o sonho de consumo de qualquer uma. Elas ficam lá de veneno puro se perguntando quem teria moral para ficar do lado de um homem tão poderoso. As madames da alta sociedade se juntam para soltar fofoca pesada sobre a Nanael ter aparecido do nada. A protagonista toma um gole da bebida e pensa que a audição dela tá boa até demais para ignorar essa falação.
Lutar anos na neve brava ensinou ela a perceber qualquer monstro chegando só pelo barulho dos passos. De repente alguém chama ela pelo título e corta os pensamentos dela no meio daquela gente toda. A Catarina Catalã aparece toda trabalhada no luxo e se apresenta com aquele sorriso de gente rica. Essa moça linda é filha do Marquês Catalã, que é simplesmente o homem mais endinheirado do império. A mulher elegante senta num sofá fofinho e pede desculpas enquanto a Marion fala para ela ficar à vontade. As duas ficam se encarando com cara de séria naquele ambiente todo chique e silencioso. Umas nobres ali perto ficam cochichando que tem convidado que não tem educação nenhuma e falta classe. A Catarina confessa que odeia ver o salão dela cheio dessa gente, mas precisa da proteção dos cavaleiros pros negócios. A filha do Marquês abaixa a cabeça e pede desculpas por causa da falta de noção dos outros convidados. Dizem as más línguas que a Nanael tá se achando a dona da casa e contando vantagem de Vitória que nem é dela. O boato é que essa mulher metida tá espalhando que vai roubar o lugar da duquesa quando o duque melhorar. Esses planos são ridículos porque não é gritando pro mundo que você quer que as coisas vão acontecer. A loira fica analisando a nova amiga enquanto tenta entender todo esse drama pesado que rola por ali. A dona da casa faz questão de dizer que a guerreira de cabelo prateado é a única patroa de verdade da família morta. Ser nobre de verdade é ter honra e é por isso que o jeito daquelas interesseiras dá até nojo. A filha do Marquês fica morrendo de vergonha por uma visita estrangeira ver esse lado podre do povo dela. Olhando de perto, a Marion saca que a Catarina tem um orgulho gigante e muita honra para bater com o título dela. Pelo jeito elegante dela, a menina percebe que a Catarina é o exemplo perfeito de uma nobre de verdade. Ser a herdeira da casa Catalã carrega um peso enorme de obrigações e direitos que ninguém pode ignorar. Conversar com uma nobre assim faz a Marion se sentir uma dama de verdade enquanto elas bebem na festa. Esse papo de sofá é todo novo para ela porque a vida toda dela foi lutando no gelo da linha de frente. A Catarina acha que tá batendo papo com a grande duquesa oficial, mas a loira sabe que ela tá bem enganada. Os segredos daquela mansão fazem a protagonista ficar encanada com essa tal de Nanael Welch que não sai da cabeça dela. Os quadros da moça bonita só servem para lembrar que talvez a Nanael seja a única que combina com o Vitor. Ela volta pro quarto e senta na cadeira enquanto o comandante Altão se ajoelha na frente dela tarde da noite. Ele percebe pelo olhar que ela tá estranha e cansada, já que quase não abriu a boca ultimamente. O que ele disse ficou na cabeça da guerreira de cabelo prateado, tentando entender por que ela se sente tão perdida. Ver o rosto lindo dele faz ela lembrar da vida humilde que tinha e de tudo que desistiu para conseguir sobreviver. Esse jeito fofo dele é perigoso porque um ciúme pesado tá começando a crescer no coração dela agora. Ela precisa esconder esse sentimento possessivo para não pirar antes que todo mundo descubra o segredo dela. O cansaço desses bailes de gente rica serve como a desculpa perfeita para ela fingir que tá tudo bem. O Vitor falou baixinho que ela não precisa ir em lugar nenhum se essas festas chatas estiverem pesando demais. Ela quase aceitou o convite dele, mas respirou fundo e disse que não precisava se preocupar com isso. Ela segura a espada e diz pro marido que até se diverte com esses vestidos caros mesmo não estando acostumada. Hoje a coisa muda de figura porque ela tem que agir como a grande duquesa e representar a família com moral. O dever chamou e ela sacou que fugir não rola mais mesmo que ela só use esse título por pouco tempo. Ela ficou procurando a Lady Catarina que nem uma perdida, mas a mulher sumiu dessa última festa. A moça fica pensando que só precisa aguentar mais esse dia para finalmente ter um pouco de sossego. O povo tá comentando que uns mercadores andam dizendo que tem bruxa tomando conta do reino todo escondido. As madames cochicham que tem esposa desesperada moendo osso de monstro para fazer feitiço de amor pro marido. Todo mundo fica pálido quando outra mulher chega contando uma história ainda mais bizarra que a anterior. Umas invejosas falam que o norte é tão pobre que as mulheres precisam se vender e usar magia para não passar fome. Elas ficam ofendendo o povo do norte dizendo que os homens são bichos e as mulheres não têm valor nenhum. Ela lembrou do povo de Amari passando fome e percebeu que aquelas dondocas estavam xingando a história dela. Ela impõe respeito e mostra para aquela gente metida que não vai se abalar por qualquer comentário idiota. A honra dela fala mais alto porque proteger o próprio nome não é algo que ela pode deixar para lá agora. A guerreira passa pelo meio do povo lembrando do juramento que fez de proteger a galera dela de qualquer perigo.
Enquanto todo mundo olha ela saindo, a menina reafirma o compromisso de ser a cavaleira que defende sua terra. A Amarion mandou a real para nobre de cabelo castanho falando que como veio da fronteira não manja de etiqueta. A garota metida sorri e continua querendo humilhar quem ela acha que é inferior ao cargo dela. Cada palavra ali foi um golpe porque a duquesa sacou que a mulher estava atacando o povo dela de propósito. Quem zomba de uma cavaleira do norte tem que arcar com as consequências porque ela sabe se defender muito bem. O Cautes chega correndo desesperado porque já viu que a confusão vai ser das grandes. Ela coloca a honra da terra dela em jogo e se prepara para mostrar o que uma lutadora de verdade faz. Ela jogou a luva no chão e desafiou a mulher mal educada para um duelo ali mesmo no meio do jardim. A metida deu risada e perguntou se um cavaleiro da casa morta ia mesmo perder tempo com alguém tão fraco. O ruivo colocou a mão na cabeça desesperado porque o trabalho dele ficou 1000 vezes mais difícil agora. A nossa heroína peitou todo mundo e perguntou por que outro lutaria por ela se ela sabe usar uma espada. O jardim real ficou mudo e todo mundo parou a fofoca para ver o barraco rolando perto da escada. Ela pega a lâmina e fica mais preocupada em rasgar o vestido caro do que em perder a briga para essa garota. Com os movimentos certeiros ela planeja ganhar a luta sem sujar ou estragar a roupa de luxo. O Cautes ruivo admite que duelo é normal para resolver briga, mas esse aí tá passando de todos os limites. Ela abriu um sorrisinho e disse para ele relaxar que depois ela se entende com o Vitor. Olhando para a espada, ela confessa que a única língua que ela entende de verdade é a do combate. O Cautes implorou para ela tomar cuidado porque se matasse a oponente ia ser um escândalo sem tamanho. Enquanto iam pro meio, o cavaleiro lembrou que uma luta de treino não pode terminar em tragédia. O tal do Jeffrey olhou para ela de cima e disse pro ruivo lutar no lugar dela para ela não se machucar. A menina encarou Brutamontes e avisou que ninguém ia culpar ele mesmo se ela saísse ferida. O juiz ficou no meio dos dois, levantou a mão e gritou para todo mundo se preparar agora. Alguém gritou pedindo piedade enquanto os dois partiam para cima um do outro com as armas na mão. O barulho do metal ecoou quando as espadas bateram e um deles já perdeu o equilíbrio na hora. Com a cara bem tranquila, ela mostrou que o único plano era acabar com essa luta o mais rápido possível. Quem estava assistindo de fora ficou em choque sem acreditar no que estava rolando bem ali na frente. Com só 2 golpes a luta acabou e a ponta da espada dela parou bem no pescoço do grandão. Vencedora, ela perguntou se ele desistir e o cavaleiro derrotado admitiu a derrota para todo mundo ouvir. O cara se curvou e disse que era o Jeffrey de Sutherland e ela se apresentou como sendo da casa morta. Ela soltou a arma pesada e falou que se ele quisesse revanche era só procurar ela na mansão. A guerreira deu as costas sem comemorar nada porque a violência é a única vida que ela conhece. O Sir Cautes se ajoelha para arrumar o sapato dela enquanto a Marion avisa que finalmente é hora de ir para casa. A noite chega na mansão e os boatos sobre o duelo começam a rolar de mansinho pelos corredores vazios. No meio do jantar, a jovem guerreira solta fofoca sobre a luta para o marido do jeito mais natural do mundo. O grão do que quase cai para trás ao descobrir que a própria esposa dele foi quem quebrou tudo naquele salão de banquetes. Ele fica tão chocado com a revelação que o garfo dele para no meio do caminho enquanto ele tenta digerir a bomba. O cara respira aliviado ao ver que ela não teve nenhum arranhão e confessa que sempre levou fé na força absurda dela. O olhar dele muda na hora e ele fica furioso pensando como o cavaleiro de confiança dele deixou a duquesa se meter em perigo desse jeito. Querendo entender toda essa treta, Vitor exige saber logo o nome do oponente misterioso que ousou enfrentar ela. Com toda a calma do mundo, ela revela que o adversário era ninguém menos que o cavaleiro de elite Joffrey of Sutherland. Ao ouvir esse nome, o duque saca na hora que o derrotado era o segurança particular da Lady Nanael Welsh. Sem pensar 2 vezes, a garota de cabelos platinados explica que o alvo dela era aquela nobre insuportável mesmo. Esperando pelo pior, ela diz que aceita de boa ser mandada de volta para sua terra natal congelante como castigo. Só que em vez de brigar, o maridão fofocalma ela dizendo que a única coisa importante é a segurança dela. Os servos enchem o prato dela de comida boa enquanto Vitor insiste que ela precisa recuperar as energias depois de um dia tão pesado. Ele dá um sorriso super carinhoso que deixa o rosto dele ainda mais bonito, revelando um afeto que ela nunca imaginou receber. A guerreira destemida fica paralisada olhando para ele com os olhos dourados arregalados sem conseguir acreditar em tanta fofura.
A duquesa de cabelos prateados fica perdida em pensamentos refletindo sobre como a situação dela está complicada na capital. Debaixo do brilho dos lustres o casal janta em silêncio absoluto enquanto o clima tenso toma conta de todo o ambiente. Um grito de raiva ecoa pelo escritório do comandante que quer saber quem foi o louco que permitiu esse duelo acontecer. Vitor olha com sangue nos olhos para o seu subordinado de confiança porque ficou apavorado só de pensar na esposa machucada. O cavaleiro fiel se defende rápido lembrando que a Grã-Duquesa é simplesmente a guerreira mais forte de todo o continente. Gaguejando todo travado, Cautz tenta se justificar usando as antigas regras dos cavaleiros como desculpa. Fofocas pesadas começam a circular pela alta sociedade dizendo que o Grão-Duque está prestes a pedir o divórcio. Cautz conta que desconfia que esse papo maldoso seja um plano armado pelo traiçoeiro Duque Welsh. O comandante fica com muita raiva ao perceber que essas mentiras fizeram as pessoas tratarem a esposa quieta dele super mal. Ele solta um rugido de pura fúria exigindo explicações sobre o motivo de terem escondido dele uma informação tão séria. Um silêncio pesado toma conta da sala enquanto o governante poderoso tenta se controlar para não explodir de vez. O cavaleiro preocupado se defende dizendo que demorou para falar porque estava muito difícil conseguir provas reais de tudo. A ficha cai para Vitor que sofre só de imaginar o tanto que a esposa aguentou calada antes de decidir puxar a espada. Os olhos dourados dele brilham com puro ódio daquele ganancioso Duque Welsh que ainda tem a audácia de querer o trono dele. Ele começa a planejar uma vingança maligna pensando que a paciência dele com essa gente já chegou no limite. O cavaleiro de confiança alerta o Grão-Duque que a patroa escondeu as ofensas de propósito só para evitar brigas. O comandante solta um suspiro pesado sem entender o motivo de uma esposa tão orgulhosa aguentar esses boatos horríveis sem falar nada. Cautz joga a verdade nua e crua na mesa lembrando que a Grã-Duquesa se vê apenas como uma funcionária contratada para curar a insônia dele. Aquilo dói demais porque no fundo ela sente que não tem direito nenhum de reclamar ou exigir alguma coisa nessa casa. Sabendo que ela não confia em ninguém, o ruivo explica que o coração dela continua totalmente trancado para o mundo. O Duque fica sem palavras quando a triste ficha de que ela vive em total isolamento emocional finalmente cai na sua cabeça. Querendo dar o troco de uma vez, ele manda os seus cavaleiros prepararem um ataque surpresa bem cedo contra a mansão dos Welsh. Enquanto isso, a duquesa de cabelos platinados toma um susto quando os empregados comentam sobre a vitória épica dela no jardim. Uma empregada super empolgada conta que a mansão inteira está em festa por causa da humilhação que ela deu naquele rival folgado. Lady Catarina logo dá uma bronca na fofoqueira dizendo que não se deve falar de um escândalo perigoso desses com tanta leveza. Olhando para o chão em silêncio, a duquesa percebe que a sua atitude corajosa já está mudando totalmente a imagem dela na cidade. Sentada sozinha, a duquesa tenta tirar da cabeça essa história de que a ex-noiva do marido vive rondando as terras deles. A governanta Somona se aproxima devagar da duquesa pensativa para tirar ela daquele transe. Curvando-se de repente, a empregada leal pede desculpas do fundo do coração por não ter conseguido proteger a patroa daquela Lady Welsh. Mesmo que a nossa heroína diga que sofrer faz parte do seu trabalho, a idosa não aceita esse sacrifício doloroso de jeito nenhum. Palavras sinceras tocam o ambiente quando Somona diz com todas as letras que a felicidade dela é o que mais importa. Esse carinho traz de volta memórias dolorosas de sua terra gelada onde curandeiras choravam enquanto limpavam suas feridas de guerra. Mulheres corajosas do norte já pegaram em armas de parentes mortos só para garantir que ela pudesse descansar um pouco em paz. Voltando ao presente, Somona implora para a guerreira lendária se amar mais porque a nova família dela a ama de verdade. O peito dela aperta de tanta emoção e a garota de cabelos platinados aperta o vestido com força para segurar o choro. Sussurrando um obrigado bem baixinho, a duquesa finalmente sente o calor de um lar de verdade pela primeira vez na vida. Convites chiques de várias famílias importantes de cavaleiros começam a chegar na mansão para a nova e famosa duquesa. As criadas superanimadas contam que a capital inteira só fala da vitória fácil que ela teve naquele duelo de jardim. Esse sucesso repentino só deixa a guerreira humilde confusa, afinal ela nunca achou que aquele adversário fosse perigo de verdade. O Grão-Duque entra no quarto iluminado e Marion levanta os olhos da mesa para receber o maridão bonitão. Ao se aproximar para ver as cartas, ela sente de repente um cheiro metálico bem forte de ferro fresco vindo dele. No meio da pilha, Vitor acha um documento oficial da família Welsh com um pedido de desculpas bem suspeito pela confusão.
A raiva ferve nos olhos dourados dele que não consegue engolir a audácia de quem teve a coragem de ofender sua amada. Sem pensar nem um segundo, o duque poderoso rasga aquele convite desaforado bem no meio. A jovem duquesa fica de queixo caído se perguntando se eles realmente podem ignorar um pedido oficial desse tamanho. Vitor lembra que o poder dela só fica atrás do rei e que ela não deve satisfação para absolutamente ninguém no mundo. Achando que aquela fúria protetora era bronca com ela, a garota dócil pede desculpas baixinho por causar tanta dor de cabeça. Esse pedido de desculpas do nada pega o grão-duque de surpresa ao notar o quanto ela ainda duvida do amor dele. Vitor levanta o queixo dela com carinho e garante que nenhuma atitude dela seria capaz de manchar a honra dele. O duque então dá a ideia de viajarem para a morte, a terra natal dela no norte, para fugir das fofocas venenosas da capital. Ela adora a sugestão na hora e diz que está prontinha para pegar a estrada já na manhã do dia seguinte. Um brilho misterioso e sombrio passa pelos olhos dele, deixando a jovem duquesa curiosa sobre o que ele está planejando. Antes de irem embora, ela pede autorização para ir a um último banquete para se despedir das suas amizades. Vitor promete que vai junto com ela na festa e sela esse compromisso com um beijo super romântico na mão dela. O coração dela dispara de nervoso e a guerreira implacável fica vermelha de vergonha só de pensar em dançar com ele. Assim que eles chegam ao baile, elegante anfitriã Lady Catarina vem correndo receber o casal nobre com todo o carinho. A multidão imensa aplaudindo de pé assusta a jovem duquesa, que achava que seria apenas uma festinha bem simples. Lady Catarina conta que todo aquele povo se reuniu ali só para tentar ver de perto a nova e famosa grã-duquesa. Fofocas maldosas começam a rolar pelo salão, com nobres invejosos doidinhos para rir da falta de modos dela na corte. Vitor passa o braço pela cintura dela com delicadeza para dar segurança no meio daquele monte de gente julgando. Aquele toque acolhedor acaba com o nervosismo dela na hora, fazendo com que o marido seja a única coisa que importa ali. Em uma sala mais reservada, a Catarina enche a amiga de elogios por ter derrotado o cavaleiro de elite dos Welsh sem fazer esforço. O grão-duque estufa o peito de orgulho e diz que nenhum guerreiro do Império chega aos pés da sua esposa maravilhosa. Catarina cai na risada, comentando como aqueles nobres interesseiros estão se humilhando agora para cair nas graças da duquesa. O clima fica meio triste quando Catarina descobre que a sua nova melhor amiga já está de malas prontas para ir embora. Pensando um pouco, ela toma coragem e pergunta se pode ir fazer uma visita nas terras frias de Morta algum dia. O papo gostoso é interrompido do nada quando um cavaleiro de confiança chega com um recado urgente para o duque. Vitor pede licença educadamente para falar com os convidados, enquanto Catarina fica admirando a sintonia daquele casal. A nobre elegante começa a brincar com a duquesa, dizendo que o marido dela já virou o homem mais apaixonado da corte. Um climão tenso se instala na sala quando Sir Geoffrey of Sutherland aparece de surpresa, querendo pedir desculpas sinceras. O guerreiro de elite assume que foi muito arrogante no duelo e que acabou subestimando a força lendária dela. Marion acalma o cara, dizendo que os dois estavam apenas defendendo sua honra como bons guerreiros naquela disputa. Aliviado com a resposta, o cavaleiro elogia o talento dela com a espada e pergunta se ela aceitaria treinar os soldados dele. Catarina emenda explicando que a ordem inteira de cavaleiros está louca para aprender com a maior lenda de combate da região. Uma voz super gelada corta o papo quando Vitor surge do nada, recusando o pedido de treinamento sem pensar duas vezes. Morrendo de medo daquela aura assustadora do grão-duque, o cavaleiro trêmulo faz uma reverência tentando se explicar. Vitor joga uma ameaça bem fria sobre a ruína da família Welsh, deixando todo mundo na sala congelado de pavor. O comandante Cascagrossa avisa com firmeza que a esposa dele precisa se preparar para ir embora para o norte agora mesmo. Vendo aquela cena, a jovem duquesa não entende o motivo de um guerreiro tão forte tremer de medo do seu marido fofinho. Vitor comenta com desdém que se estivessem no campo de batalha do leste, o destino daquele cavaleiro teria sido bem pior. Sem aguentar a pressão, o guerreiro começa a suar frio, pede desculpas correndo e dá no pé dali. Marion fica olhando para o marido, tentando entender esse lado superprotetor e ciumento dele que acabou de ver. Vitor explica com toda a calma que barrou o convite só para manter ela longe de qualquer outra cilada dos Welsh. A guerreira de cabelos prateados confessa com sinceridade que achou aquele cavaleiro fraco demais para conseguir machucar ela. O jeito descontraído com que ela desmereceu o poder do cara deixa o comandante poderoso totalmente sem reação. Ele dá uma risada de canto de boca, achando o máximo a marrã e a confiança que a esposa dele tem.
Chegando bem perto, o grão-duque ciumento sussurra no ouvido dela que quer guardar ela só para ele e de mais ninguém. De repente a galera começa a gritar e corta totalmente aquele clima super romântico que estava rolando no quarto. Com toda a elegância do mundo, Vitor estende a mão para a esposa dele. Ele faz um convite bem fofo para os dois dançarem no meio daquele salão todo brilhante e iluminado. Enquanto eles deslizam pela pista, Marion fica babando em segredo pensando em como o marido dela é tão gato hoje. Bate um desespero total na jovem duquesa quando ela se toca que pensou alto demais e acabou falando aquilo. O grão-duque abre aquele sorriso fofo e garante que para ele ela é a garota mais linda do mundo inteiro. Ouvir isso deixa a guerreira durona totalmente sem graça e vermelha de tanta vergonha. Marion percebe que aquela dança perfeita vai aquecer o coração dela por muito tempo. Ela vai guardar esse momento com muito carinho mesmo sabendo que uma hora vai ter que voltar para o norte gelado. Do nada o grão-duque corta o silêncio e começa a falar sobre os boatos que andam rolando sobre Nanael Welch. Vitor deixa bem claro que aquele noivado antigo dele já era e que não tem a menor chance de voltar. Ele resolve encarar de frente aquela fofoca de que ela era o grande amor da vida dele no passado. O comandante avisa que ela pode acabar pegando o ranço dele se descobrir as coisas bizarras que ele fez no passado. Enquanto isso, a duquesa de cabelos prateados se diverte conversando com as mulheres que estão no banquete. Do outro lado do salão, Vitor fica encarando a esposa com um olhar super frio e calculista. Uma mulher elegante chega perto do duque e comenta que dá para ver de longe o quanto a esposa dele caidinha por ele. Ela diz que dormir do lado de um cara perigoso assim deve dar um medo absurdo, quase como deitar do lado da própria morte. Todo mundo sabe que o grão-duque tem um poder bizarro e pode destruir qualquer um que ousar entrar no caminho dele. Mudando de assunto para negócios, ela conta que a família Welch simplesmente se trancou e sumiu do mapa. Com a maior frieza do mundo, Vitor explica como colocou aquela família Welch arrogante no devido lugar dela dentro do Império. Uma vibe super sombria toma conta do comandante enquanto ele diz que não ter acabado com eles foi pura bondade da parte dele. A nobre fica completamente paralisada de medo com a frieza das palavras daquele cara. A mulher assume que no começo era só curiosidade, mas que agora ela respeita demais aquela duquesa forte e diferentona. Ela lembra que antes a duquesa era fofa demais e não tinha influência política nenhuma para se defender naquele ninho de cobras que é a capital. Vitor tenta puxar o papo de volta para os negócios, mas a mulher não para de falar da esposa dele. Ela rasga elogios para a guerreira de cabelos prateados por ter aguentado calada as provocações até mexerem com a terra natal dela. A nobre ainda solta que tem um monte de cavaleiros de elite da capital babando por ela em segredo. Os olhos dourados do comandante brilham de puro ciúme enquanto ele fala friamente que já está sabendo dessa palhaçada. De um jeito assustador, Vitor avisa que vai sumir com a esposa dele para ninguém mais na capital ficar olhando para ela com cobiça. Ele corta o assunto ali mesmo e manda ela resolver qualquer negócio daqui para frente direto com os assessores dele. A nobre fica ali parada vendo ele ir embora, chocada com a vibe bizarra e intensa que aquele casal tem. Mais tarde, no quarto deles, longe de todo mundo, o grão-duque pergunta se ela quer aquelas joias brilhantes que estavam na festa. Marion dá um sorrisinho e confessa que nem imaginava que uma festa de nobres chiques pudesse ser tão legal assim. O clima pesa no rosto lindo do duque e ele pede desculpas sinceras para a esposa dele. A ficha cai para a duquesa e ela percebe que ele finalmente descobriu os desaforos que ela teve que aguentar por lá. Marion segura firme a espada dela enquanto Vitor bate na tecla de que ela não tem culpa nenhuma de nada disso. Olhando para ela com um olhar super profundo, ele diz que a única coisa que importa para ele é ver a esposa bem e segura do lado dele. Do nada, uma mão forte segura o biraco dela com um desespero fora do comum. Aquele puxão inesperado assusta a jovem duquesa, que se vira rapidamente para encarar o marido. Vitor puxa ela para um abraço super apertado e promete que nunca mais vai soltar ela. Ele desabafa sobre como foi desesperador tentar encontrar ela depois que ele se recuperou. O Duque Poderoso jura de pés juntos que vai fazer de tudo para impedir ela de ir embora e deixar ele sozinho. Ele faz aquela promessa definitiva dizendo que a vida dele e tudo que ele tem agora são dela e de mais ninguém. Num sussurro cheio de sentimento, o Grão-Duque implora para ela ficar com ele para sempre. A simples ideia de poder continuar do lado dele deixa o coração dela transbordando de felicidade. Marion fica pensando na fama sinistra que ele tem de ser o próprio ceifador implacável do Império.
A guerreira lendária lembra de como costumava rir desses boatos exagerados sobre monstros e reis poderosos. Olhando para ele dormindo, ela fica boba de ver como ele parece um anjo tão calmo e bonito. Parece que tem uma angústia muito pesada escondida no peito dele, como se ele estivesse perdido na escuridão. Marion fica em posição de guarda com a espada na mão enquanto o Duque Sombrio vai chegando perto dela no quarto silencioso. Ela faz um movimento rápido e certeiro no ar só para ver se os reflexos do cara são mesmo tudo aquilo que dizem. Vitor se joga de volta nas almofadas fofas sem tirar os olhos daquela esposa maravilhosa e perigosa. Em silêncio, Marion percebe como aquele cara tão forte parece frágil e indefeso quando está dormindo pesado. Vem uma lembrança meio triste na cabeça dela de que os fracos sempre são os primeiros a sumir desse mundo cruel. Ela estica a mão de mansinho e segura dele, tentando dar um pouco de paz para aquele coração atormentado. A guerreira de cabelos prateados decide ali mesmo que vai ficar do lado dele para proteger esse cara, custe o que custar. A mansão é uma loucura total, com os empregados correndo de um lado para o outro arrumando as coisas para a longa viagem de volta ao norte. As governantas dão ordens expressas para guardarem as joias caras e os casacos pesados por causa do frio congelante do norte. Marion escuta os empregados combinando de deixar algumas roupas ali, já pensando na volta dela para a capital. Viajando nos próprios pensamentos sobre voltar para a capital, ela acaba esbarrando sem querer em uma funcionária que toma o maior susto. Ela coloca uma roupa de viagem bem confortável e resolve dar uma volta lá fora para não atrapalhar o pessoal. Sir Couts cumprimenta ela super bem na escada e repara que ela está andando sozinha no meio de toda aquela agitação. Com toda a educação, ele chama ela para dar uma olhada no campo de treino dos cavaleiros enquanto terminam os preparativos da viagem. Sentado na sala, Sir Couts comenta que está preocupado com a possibilidade dos soldados relaxarem na disciplina sem o Duque por perto. O rosto dele fica sério do nada, mostrando que ele está prestes a dar um aviso muito importante para a duquesa. O cavaleiro fiel explica que Vitor quer tanto ver ela feliz que seria capaz de cortar a cabeça do próprio imperador se ela pedisse. Marion fica de queixo caído quando Couts conta que o patrão dele se sente extremamente culpado por tudo o que ela passou. Marion, com toda a calma do mundo, explica para o cavaleiro que o jeito exigente do marido não incomoda ela nem um pouco. Ela solta bem plena que Vitor fica super dócil e carente durante a noite, deixando Sir Couts sem reação e sem saber o que dizer. Chocado com a tranquilidade dela, o cavaleiro decide que é hora de abrir o jogo e contar uma verdade bem pesada sobre o patrão dele. Sir Couts revela de uma vez por todas que foi o próprio Grão-Duque quem obrigou toda a família Welsh a se trancar em casa e sumir do mapa.